Eu sou um mago! O garoto grita com um pedaço de pau na mão. Ele manda o monstro engolir sua magia. A garotinha entra na brincadeira. Ela ruge e avança. Diz que é um monstro devorador de magos. O golpe do garoto corta o vento. Um acerto direto na cabeça da menina. Ela recua e reclama de dor. O garoto fica completamente indignado. Monstros deveriam sempre perder para os magos. A menina muda de lado na mesma hora. Ela decide que também quer ser uma maga. O garoto protesta contra a injustiça. Uma risada rouca interrompe a briga. O velho Rabus se aproxima das crianças. Ele elogia a energia contagiante dos pequenos. O garoto o questiona com os olhos brilhando. Ele quer saber como se tornar um mago. A resposta destrói o sonho infantil. Querer não é o suficiente. Magos são o ápice absoluto da humanidade. Eles governam as hierarquias mais altas. São nobres com poderes misteriosos, uma herança deixada pelos seus ancestrais. Crianças comuns nunca terão essa chance. Os outros aldeões repreendem o velho Rabus. Dizem que ele é cruel demais com as crianças, mas o assunto muda rapidamente. O tom de voz fica denso e pesado. Um monstro foi avistado. O velho confirma a fofoca com pesar. O caçador encontrou a criatura na noite passada. Um leopardo feito de pura sombra negra. Um animal colossal, do tamanho de uma casa. O medo gela a espinha dos moradores. Mas uma mulher tenta acalmar os ânimos. A esperança da vila ainda vive. O chefe foi até a cidade grande. Ele vai contratar um mago para caçar a fera. O alívio toma conta do ambiente. A ordem agora é clara e absoluta. Ninguém deve entrar na floresta. Sem um mago, matar um monstro é impossível. A notícia já se espalhou por toda a vila, mas ainda falta uma única pessoa, o pastor da colina Izaril, o jovem Tuan. Longe dali, o tédio impera. Turan deita no pasto junto com suas ovelhas. Ele encara o céu azul com desânimo, a mesma paisagem todos os dias, a mesma rotina infinita. Ele murmura que vai esquecer como se fala. De repente, uma sombra cobre seu rosto. Um homem mais velho o encara com desprezo. Ele chama Turan de pirralho patético. O sol nem se pôs e ele já está de folga. Turan não se intimida com o tom de voz. Ele manda o velho sair da frente do sol. Diz que ele não tem modos. A tensão entre eles é antiga e profunda. Turan toca na ferida do passado. Ele lembra da morte da sua própria mãe, da tentativa daquele velho de roubar sua herança, de querer transformar as ovelhas em propriedade compartilhada. Turan avisa que não é um homem generoso. Sua herança pertence apenas a ele. O velho explode de raiva. Eles não são amigos para conversarem assim. Ele manda Turan calar a boca e escutar. O garoto devolve o insulto com frieza no olhar. Diz para ele falar logo e sumir. O hálito do velho vai fazer seu nariz apodrecer. O homem finalmente entrega o aviso. Um monstro apareceu nas redondezas. Um leopardo do tamanho de uma casa. Turan faz carinho em sua ovelha tranquilamente. Sua voz sai calma e irônica. Ele concorda que isso é um grande problema. O velho não entende aquela reação. Questiona de onde vem tanta coragem. Turan é o alvo mais fácil de toda a região. Mesmo assim, ele não demonstra uma gota de medo. O velho avisa sobre o mago, que está a caminho. Dá o último conselho e vira as costas. Turan o observa ir embora. Ele conhece muito bem as intenções reais. O velho só estava preocupado com as ovelhas. O pastor volta a ficar sozinho. Sua mente ferve com as novas informações. Bestas selvagens que usam magia misteriosa, a contraparte maligna dos magos humanos. Ele começa a caminhar pelo pasto. Acha a situação bastante curiosa. Um mago vindo para uma vila esquecida. A chance perfeita de ver um pessoalmente. Ele duvida da força desse forasteiro. Um mago contratado por uma vila rural não deve ser grande coisa. Ainda assim, a curiosidade queima em seu peito. Ele quer muito medir a força desse mago. De repente, os passos de Turan cessam. Seus olhos se arregalam levemente. O vento muda de direção. Um odor pesado atinge suas narinas. É cheiro de sangue. Turan caminha pela floresta densa. Ele tem certeza do caminho.
Seus passos param de repente. O cheiro de sangue fica insuportável. No chão, um corpo estraçalhado. É o velho Rabus. Turan analisa a cena com frieza. O velho mandou ele ter cuidado, mas foi o primeiro a morrer. Ele era a origem do cheiro. Os ferimentos são brutais demais. Nenhum animal comum faria um estrago desses. A conclusão é óbvia em sua mente. Aquele é o trabalho do monstro. Um estrondo surdo sacode a terra. Passos colossais esmagam o chão da floresta. Turan vira o rosto lentamente. Uma fera gigantesca surge das sombras. Um leopardo feito de pura escuridão. Raios de energia amarela estalam em sua pele. Uma aura aterrorizante engole o ambiente. A memória de uma criança ecoa na mente. Qual é a verdadeira força de um monstro? É verdade que nem adultos conseguem vencer? A resposta de um aldeão vem carregada de pavor. Eles são absurdamente fortes. Se um adulto comum tentar lutar contra um, não sobrariam nem os ossos para contar história. A criança da lembrança entra em desespero. O que vai acontecer com a vila agora? A única salvação é dita com fervor. O chefe da vila trará um mago. O mago vai subjugar a criatura. Magos não perdem. Magos punem os monstros. Eles são seres grandiosos nascidos com magia. Eles matam feras com uma única palavra. A realidade quebra a memória com violência. O monstro colossal ruge de forma bestial. Turan não recua um único milímetro. Ele apenas sorri de canto. Nenhum traço de medo em seu olhar. A fera avança para matar. Uma garra gigante rasga o ar num piscar de olhos. O impacto destrói as árvores ao redor. Turan desvia com uma velocidade assustadora. Ele encara a besta letal de frente. Já que a força bruta não resolve, ele leva a mão ao cinto. Pega uma pequena pedra comum. Sua voz soa calma e decidida. Um pastor faz exatamente o que um pastor deve fazer. Ele ajeita sua funda de couro. Ele comanda que ela endureça. O monstro ruge e salta para o golpe final. Turan puxa o braço para trás. Ele comanda que o ataque fique mais rápido. Seu olho brilha com um poder absoluto. Ele gira a funda com velocidade extrema. A força centrífuga corta o vento como uma lâmina. Ele firma os pés no chão. Seu alvo está cravado em sua mente. Ele mira direto na cabeça. Atravesse. Ele solta a corda da funda. Um feixe de luz colossal corta a floresta. Como um laser divino e implacável, o impacto é ensurdecedor. A rajada de poder pulveriza o alvo. A energia destrói a floresta inteira. Uma vala gigante é aberta na terra. O chão se parte em pedaços. A fera imbatível desaba sem vida. O silêncio volta a reinar na floresta em ruínas. Turan observa o fim da criatura. Sua respiração está tranquila. Ele comenta que foi sua primeira vez. A primeira vez usando aquele poder em um monstro. Ele olha para os restos da fera. Pensa se deve jogar aquilo em algum vale escondido. Ele passa a mão pelo rosto, ainda marcado pelo impacto da batalha. Estala a língua com pura irritação. Aqueles malditos da vila realmente o fizeram trabalhar hoje. Turan carrega um segredo absoluto. Ele é um mago. A lembrança retorna com força. 8 anos no passado. Ele tinha apenas 10 anos de idade. Foi quando ele percebeu sua habilidade especial. Dentro de casa, toras de madeira flutuam sozinhas. Uma aura azulada envolve os objetos. O pequeno Turan sorri fascinado. Ele grita chamando a mãe. Conta que os pedaços de pau estão voando. Garante que consegue fazer fogo. Diz que também consegue criar vento. As memórias daquele dia continuam nítidas, mas a reação dela o assusta. A mãe exige que ele pare imediatamente. O desespero domina a voz da mulher. Aquela foi a primeira e última vez. A única vez que ela se enfureceu com ele. O garoto recua confuso. A mãe solta suas ferramentas de trabalho. Ela se ajoelha ao nível do filho. Ela o chama para conversar. Pergunta se ele quer viver ao seu lado por muito tempo. O menino confirma com a cabeça. Então ela exige uma promessa inquebrável. Ele não deve usar esse poder de agora em diante. Nunca deve usar magia na frente de outras pessoas. Turan pergunta o motivo, com inocência. A mãe o lembra de uma velha lenda, a história sobre os nobres e os cavaleiros. Ele confirma que conhece a narrativa. Pessoas com esse poder especial são chamadas de magos. Não importa se são nobres ou cavaleiros,
mas as duas classes são completamente diferentes. Os nobres são puros, descendentes dos seres divinos, os Freyans, entidades que desceram para salvar os antigos humanos. Já os cavaleiros possuem sangue misturado, são descendentes de nobres que se envolveram com humanos comuns. É por isso que existe uma divisão cruel na sociedade, uma diferença esmagadora até mesmo entre os magos. A mãe o olha no fundo dos olhos. Ali está o verdadeiro motivo do segredo. Turan herdou os poderes do pai, e o pai dele era apenas um cavaleiro. Longe daquela vila pacata, o mundo é perverso. Existem muitos nobres maliciosos lá fora, homens cruéis que tratam os cavaleiros como simples escravos. O rosto dela transparece um medo profundo. Ninguém pode saber que você é um mago. Ela exige a promessa. 8 anos se passaram desde aquele dia. Turan manteve a palavra com fidelidade absoluta. Ele respira fundo na solidão de sua cabana. A promessa nunca será quebrada. Ele não tem nenhum desejo de revelar seus poderes. Também não tem vontade de descer a montanha. Mas a paz é subitamente destruída. Batidas violentas tremem a porta de madeira. Gritos raivosos ecoam do lado de fora. Eles exigem que Turan apareça. Ele abre a porta devagar. O sono ainda pesa em seu rosto. Um grupo de aldeões enfurecidos o aguarda armados com paus. Turan solta um longo bocejo. Pergunta se eles estão dizendo que ele matou o velho Rabus? O líder do grupo avança com fúria cega. Ele agarra o colarinho de Turan com violência. Chama o garoto de descarado e sem vergonha. Acusa Turan de ter machucado o velho, de ter jogado o homem para ser comido pelos monstros. Turan não altera a expressão fria. Ele olha para as próprias vestes sendo amassadas. Ele entende a armação num mesmo instante. O velho Rabus morreu completamente sozinho. Morreu no lugar dos jovens que tremiam de medo. Homens covardes demais para lutar contra a fera. Ele devolve um sorriso afiado e gélido. Essa era a desculpa perfeita. O jeito mais fácil de tirar a culpa das próprias costas. Jogar todo o peso do erro no garoto solitário. A verdade atinge o líder como um chicote. A vergonha se transforma em ódio puro. Ele ruge o nome de Turan e lança um soco pesado. Mas Turan permanece inabalável. Magia é uma ferramenta muito conveniente. Se ele deseja muito algo, acontece na mesma hora. Custa apenas um pouco do seu fluxo de mana. As pernas do aldeão perdem o foco misteriosamente. O rosto dele afunda direto no gramado. Foi tão simples. Ele não precisa disparar fogo para vencer. Outro homem avança pelas costas. Turan desvia com uma calma sobrenatural. Move-se apenas um pouco. Um golpe de madeira rasga o ar. Turan trava o ataque com apenas uma das mãos. Sua outra mão avança como um raio. Impacto direto no rosto do agressor. Um grito abafado rompe o silêncio, o suficiente para eles não morrerem. Ele foca o pensamento frio. Eu vou dominar todos eles. Turan vira um borrão de velocidade pura. Seus punhos rebatem os ataques. Armas de madeira voam pelos ares. Corpos desabam derrotados na terra úmida. O pastor ajeita o casaco calmamente. Foi exatamente assim nos últimos 8 anos, escondendo o mago absoluto sob o disfarce de um jovem qualquer. Ele encara os homens gemendo no chão. A voz sai carregada de desprezo. Eles deveriam ter usado essa força inútil no funeral do Rabus. Turan ergue o olhar devagar. Algumas mulheres da vila observam a cena trêmulas. Ele questiona se elas também vieram para lutar. O pavor toma conta de seus rostos. Elas recuam gaguejando diante do garoto implacável. Turan encara as mulheres assustadas. Ele manda que levem os idiotas embora. Vira as costas com pura indiferença. Entra em sua cabana de madeira. O silêncio retorna ao ambiente. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. O caos vai reinar na vila novamente. Eles vão usar essa briga como desculpa. Vão tentar roubá-lo durante as trocas de mercadorias. Turan não se importa nem um pouco. Ele vai espancar todos até conseguir um acordo justo. Sua força é sua maior garantia. Ele tira o casaco pesado. A lição foi muito bem dada. Aqueles covardes não voltariam tão cedo. De repente, batidas violentas ecoam na porta. O som é insistente e pesado. A paciência de Turan desaparece de vez. Eles devem estar completamente loucos. Ele caminha até a entrada fervendo de raiva.
abre a porta com extrema agressividade. Ele grita perguntando quem ousa incomodar. Prepara os punhos para bater de novo, mas ele congela no mesmo instante. Não é um aldeão idiota. É um homem alto e imponente, um forasteiro com cicatrizes no rosto. Ele carrega uma longa espada na cintura. Turan recua e pergunta sua identidade. O homem mantém uma postura muito calma. Ele pede desculpas pela intromissão. Queria pedir um favor durante sua viagem, mas percebe que chegou em péssima hora. Turan pisca os olhos confuso. Um viajante? Naquela vila esquecida. Ele tenta disfarçar a hostilidade de antes. Pede desculpas pelo comportamento agressivo. Explica que teve visitas indesejadas minutos atrás. Turan repassa as lições de sua mãe. Ele tenta buscar os bons modos na memória. Ele nunca precisou ser educado com ninguém. A sensação é muito estranha e desconfortável. Ele analisa o homem rapidamente. Um viajante armado com uma espada, naquela cidade monótona e pacata. Isso é muito suspeito. Ele engole a desconfiança imediata. Diz que se o homem procura uma estalagem, o estômago do forasteiro ronca muito alto. O constrangimento quebra a atenção. Turan solta um longo suspiro. Ele convida o homem para entrar. A mesa é farta para o lugar. Turan avisa que a comida é simples. Eles não têm muito para oferecer, mas o homem devora tudo com vontade. Ele elogia a refeição como um verdadeiro banquete. Enquanto come, ele observa o jovem. Diz estar muito surpreso com Turan. É estranho que ele nunca tenha visto forasteiros. Turan confirma com total tranquilidade. Nasceu e cresceu naquela mesma colina. Viveu como pastor a vida inteira. Turistas são muito raros ali. O homem estreita os olhos levemente. Um olhar afiado e analítico. Ele acha a situação fascinante. Para um pastor isolado do mundo, os modos de Turan são refinados demais. Seus pais devem ter ensinado muito bem. Turan sente um aperto no peito. Ele responde que aprendeu tudo com a mãe, mas ela faleceu há alguns anos. Uma doença terrível levou sua vida. O homem demonstra um respeito profundo. Diz que ela criou um filho orgulhoso. Afirma que ela deve morar com os deuses agora. Turan agradece, de forma muito breve. Ele apenas vive como foi ensinado. O clima fica repentinamente mais pesado. Turan vai direto ao ponto. O que traz um guerreiro àquele fim de mundo? O homem limpa a boca devagar. Ele responde que veio fazer um favor. Alguém pediu para ele caçar um puma monstro. Turan paralisa no mesmo segundo. O homem revela sua verdadeira identidade. Eu sou um mago. Turan o encara com pura seriedade. Ele deduz que aquele é o mago da vila, o especialista chamado pelo ancião. O forasteiro confirma com um sorriso, mas a conversa ainda não acabou. O mago pede para fazer uma pergunta. Turan permite, em silêncio. O olhar do mago fica perigoso. A aura ao redor dele muda completamente. Ele diz que sente a presença de um monstro, mas não vê nenhuma criatura por perto. Ele se inclina para a frente. A tensão domina a cabana inteira. Ele acha a atitude de Turan bizarra. O garoto sabe sobre o monstro, sabe sobre o ataque na floresta, mas continua calmo e não tentou fugir. O tom de voz do mago endurece. Se o monstro atacasse um humano, Turan seria o alvo. O mago o encara como um predador. Você não está com medo? Ele questiona a bravura irreal do pastor, um garoto que nunca saiu daquela vila. A última pergunta ecoa como uma lâmina afiada. Quem é você? O disfarce de 8 anos está por um fio. A memória da mãe invade a mente de Turan. A voz dela ecoa como um aviso mortal. O porquê dele nunca poder revelar que é um mago? Por causa dos nobres malignos. Se os nobres são os pastores, os cavaleiros são os cães. Eles podem até te tratar com amor, mas vão te vender ou te sacrificar se for necessário. A mãe implorou para ele manter o segredo, especialmente de outros magos. Se eles descobrirem, a vida acabou. Eles o transformariam em um cão de pastoreio para ser descartado. O rosto de Turan permanece congelado no presente. A última lição da mãe queima em sua alma. Para evitar ser descoberto como um mago, ele pode precisar matar pessoas. O clima tenso é quebrado de repente. O forasteiro abre um sorriso largo e despreocupado. Ele diz que a expressão do garoto estragou sua piada. Turan pisca os olhos um pouco confuso. Uma piada? Ele pede desculpas com sinceridade. Admite que não tem um bom senso de humor. O homem nega balançando as mãos calejadas. Ele é quem deveria pedir perdão. Acha que acabou assustando o garoto sem querer. Foi a primeira vez que Turan o viu uma brincadeira de mago. Isso o pegou totalmente desprevenido. A reação dele foi tão divertida que o viajante exagerou.
Eles sequer se apresentaram direito. O homem estende a mão, grande e forte. Muito prazer. Seu nome é Keorn. Apenas um viajante solitário. Ele se desculpa por não ter dito o nome antes. O aperto de mãos é firme. O garoto se apresenta de volta. O nome dele é Turan, apenas um simples pastor. Ele vai fazer 18 anos. Keorn sorri e revela a própria idade. Ele vai completar 75 anos de idade. Turan arregala os olhos levemente. O homem não parece nem um pouco velho. A mente do garoto liga os pontos em silêncio. Magos envelhecem muito mais devagar. Eles vivem muito mais que os humanos comuns. A conversa flui com grande naturalidade. Turan pergunta como ele virou um viajante. Keorn explica o seu passado de forma saudosa. Ele serviu a família Arabion por longos 60 anos. Depois de tanto tempo de serviço, ele decidiu partir. Nos seus últimos anos, ele queria vagar pelo mundo, sem criar raízes em lugar nenhum. Turan sorri de canto, acha a história muito romântica. A noite avança pela madrugada afora. Turan divide uma conversa inofensiva e calma. As palavras são leves. Ele está de frente para uma pessoa realmente boa. Eu não imaginava que isso seria tão agradável. A luz do sol invade a janela da cabana. Turan nota que já ficou tarde. Keorn concorda com uma risada curta. Ele nem percebeu a manhã nascendo. É hora de voltar para a estrada. O mago coloca uma moeda rústica na mesa. Prata pura da família Arabion, a moeda mais valiosa que existe na região. É mais que suficiente para pagar o banquete da noite. Turan aceita o presente com muita gratidão. Ele deseja que a caçada do forasteiro seja tranquila. Keorn responde com bom humor batendo na porta. Manda o garoto não agir como se fosse uma despedida. Ele pode voltar para afilar mais comida qualquer dia desses. O forasteiro sorri e parte montanha abaixo. Turan a observa desaparecer na estrada de terra. Um sentimento de paz aquece seu peito. Mais do que qualquer adulto que já conheceu na vida, ele realmente era uma boa pessoa. Turan sempre achou que cavaleiros fossem máquinas vazias, cães de caça sem emoção nas mãos de nobres arrogantes. Mas Keorn quebrou todos os seus preconceitos. A realidade então atinge o garoto com força. O problema real é a missão do mago. Como ele vai avisar o viajante bondoso? Avisar que não há mais monstro nenhum na colina. Longe dali, na floresta densa, Keorn analisa o solo. O clima está completamente estranho, silencioso até demais. Ele encontra marcas nítidas de uma batalha brutal, a terra rasgada e as árvores quebradas. Mas ele não consegue sentir a presença da criatura. Sua mente de caçador trabalha rápido. A fera já foi abatida antes dele chegar? Quem no mundo faria uma coisa dessas? Será que o chefe da vila contratou outro mago em segredo? Ele respira fundo tentando afastar a frustração. De qualquer forma, é uma boa notícia. Se alguém resolveu o problema, todos estão seguros. De repente, o ar congela. Um calafrio pesado gela sua espinha. Keorn vira o corpo num salto rápido. Uma aura aterrorizante inunda a floresta. Garras gigantescas surgem das sombras. Uma aberração feita de trevas e fúria bruta. A criatura ruge espalhando destruição. O mago recua chocado. Não é um simples monstro. É um espectro sombrio. Um fantasma letal nascido da morte da fera. Quem faria uma coisa dessas? O espectro ataca com um ódio esmagador. Keorn desvia da patada colossal no último segundo. O impacto destrói o chão, criando uma cratera. Explosões de energia rasgam a clareira. O mago foca sua mente no meio do caos. A regra é absoluta no mundo mágico. Se a mana de um monstro morto não for absorvida, ou se não for dispersada corretamente pelo ar, a carcaça se transforma em um espectro incontrolável. Qualquer mago caçador sabe perfeitamente disso. A dedução é óbvia. Aquele que matou o monstro era, com certeza, um mago. Mas por que ele deixou a fera virar uma aberração? O matador não conhecia essa regra básica de sobrevivência? Keorn bloqueia outro golpe massivo e recua. Sua mente rejeita essa ideia. Não faz sentido nenhum. Um cavaleiro novato que não sabe o básico da mana jamais teria força suficiente para matar essa fera sozinho. A dúvida se transforma numa certeza perigosa. Havia outra intenção sombria por trás dessa morte? O mago concentra toda a sua energia dourada. O ar ao seu redor faísca com pura magia. Ele não tem tempo para pensar agora. De qualquer forma, ele precisa destruir o espectro. Uma lança de luz divina explode em suas mãos.
A lança de luz dourada corta a floresta. Impacto direto contra o espectro. Mas algo está muito errado. A luz simplesmente se dissipa no ar. Keorn arregala os olhos sem acreditar. Sua magia foi completamente anulada. A mana daquele monstro é absurdamente maior que a dele. De repente, a besta derrete, afunda na própria sombra e desaparece no chão. O silêncio engole a floresta. O mago olha em volta em alerta máximo. A fera está rebatendo magia com magia? Onde ele está? A sombra rasteja silenciosa por trás dele. Uma garra colossal emerge das trevas. O bote é fatal e implacável. Keorn ergue um escudo de luz no último segundo. O impacto é ensurdecedor. A força esmagadora o arrasta pela terra rasgada. Ele mal consegue se manter de pé. O veterano tosse sentindo a pressão do golpe. Ele entende a diferença brutal imediatamente. Isso não é nível para um mero cavaleiro enfrentar. Para ter alguma chance de sobrevivência, é preciso ser pelo menos um nobre de baixo escalão. Ele dá um sorriso irônico. Encontrar um espectro desse calibre em uma vila remota, você realmente nunca sabe o que a vida vai jogar na sua cara. O monstro colossal avança para o golpe final. Keorn aceita o seu destino. Então, é até aqui que eu vou. Mas o olhar do veterano queima com determinação. Ele não vai morrer de forma obediente. Mesmo se eu morrer, eu levo você comigo. Ele concentra toda a sua mana na mão direita. Chamas douradas iluminam a escuridão. Se ele perfurar a fera no exato momento do bote, é tudo ou nada. O espectro salta com pura fúria. Keorn prepara o ataque suicida, mas uma luz azul despenca do céu. Um meteoro mágico colide contra o monstro. Uma rocha gigante esmaga a fera para longe. A rajada de poder limpa o ar ao redor. O forasteiro olha em choque. Uma figura caminha tranquilamente pela clareira. Você está bem? A voz é familiar e calma. Keorn mal consegue processar. Turan? O pastor ajeita sua funda com um sorriso. Ele devolve a brincadeira de horas atrás. Avisa que a piada de um pastor também assusta bastante. O veterano respira fundo, ainda surpreso. Então você era um mago. Turan confirma com a cabeça. O forasteiro pergunta por que ele escondeu isso. O silêncio responde por um segundo. Então, Keorn muda a pergunta. Por que o garoto voltou para ajudá-lo? Ele poderia simplesmente ter fugido e sumido do mapa. Turan o encara com sinceridade. Ele confessa não saber o que o chefe da vila prometeu, mas com a habilidade do viajante, ele acha que Keorn poderia ganhar muito mais dinheiro vivendo de forma confortável. O mago solta uma risada calorosa. Ele diz que aquelas pessoas da vila são dignas de pena. Turan pergunta de que forma. O forasteiro explica com o coração aberto. Viver na fronteira, tremendo de medo no escuro, sem sequer uma proteção básica. A culpa não é daquele garoto. Um mago, por natureza, é alguém que herdou o poder de um deus. O olhar de Keorn transborda convicção. E se for assim, devemos viver com o orgulho de proteger os plebeus impotentes. Ele dá um sorriso gentil para o jovem. Sabe que nem todo mago pensa da mesma forma. Todo mundo tem seus próprios pensamentos, suas próprias maneiras de viver a vida. Cada um não tem seu próprio jeito de viver? Turan sorri, tocado pelas palavras, mas o espectro ruge, quebrando o momento. O clima muda de vez. Keorn grita em total desespero. Ele manda Turan escutar com atenção. Aquele nível de poder é demais para eles lidarem. É um monstro que só a nobreza consegue enfrentar. Ele manda o garoto correr, avisar o chefe da vila e ajudar todos a evacuarem. O veterano invoca suas chamas douradas de novo. Eu vou segurar ele aqui. Ele confessa que falou bonito agora há pouco, mas não tem ideia de quanto tempo vai aguentar. Turan dá um passo à frente com tranquilidade absoluta. Tudo bem. Keorn pisca confuso. O quê? Uma rocha levita envolvida em magia azul. Turan murmura calmamente. Se aquele ataque tivesse acertado em cheio, ele acha que daria tudo certo. A mente do forasteiro entra em pane. O que esse garoto está falando? Aquele ataque devastador não era o poder total dele? Como um cavaleiro veterano escondido nas montanhas pode caçar um espectro que aterroriza até os nobres? O cavaleiro veterano finalmente entende. O que ele está vendo não é um mero acaso rural. Não é a bravura cega de um jovem que fugiu do mundo. Uma tempestade de mana azul explode ao redor de Turan. A energia massiva balança as árvores. Keorn observa o garoto maravilhado. A cena diante de seus olhos
pode ser o começo do mago que vai virar o mundo de cabeça para baixo. Turan sorri, encarando a fera gigante. A diversão transborda em sua voz. Eu também estava curioso sobre os meus limites. A fúria da aberração sacode a floresta. Turan a encara com um sorriso confiante. Ele admite que também estava curioso sobre os próprios limites. Keorn grita em total desespero. Ele avisa que não vai permitir uma loucura dessas. Não importa o quão incrível seja o talento do garoto. Aquela coisa é um oponente formidável. Eles precisam unir forças imediatamente. Mas uma explosão de mana azul corta a fala do veterano. A força esmagadora lança o espectro para trás. Keorn assiste a cena em choque absoluto. Ele finalmente entende a sua própria posição. Neste exato momento, ele só atrapalharia. Ele sequer conseguiu reagir ao último ataque da criatura. Sua espada não tem utilidade na linha de frente. Sua única missão agora é clara e absoluta. Ele precisa fazer o talento de Turan florescer. Turan lança pedras maciças banhadas em magia, mas o impacto não causa nenhum dano real. Ele estala a língua completamente frustrado. Reclama que a estratégia não está funcionando. Keorn grita do outro lado da clareira. Avisa que o problema não é a força bruta. Para aplicar o poder de um mago a outro ser vivo, estabelecer a causalidade correta é um requisito básico. O veterano sua frio apenas de pensar. Será que o garoto não conhece o senso comum mais óbvio de um mago? Keorn levanta a voz em meio ao caos. Diz que é impossível destruir um espectro com ataques físicos. O monstro ataca rasgando a terra e as árvores. Turan desvia com uma agilidade assustadora. Ele pergunta como deve finalizar a criatura de uma vez por todas. A resposta do veterano é direta. Com fogo. Turan estende a mão direita com firmeza. Ou relâmpago. Chamas ardentes começam a girar em sua palma. Keorn tenta alertá-lo sobre a dificuldade. Criar fogo pode não ser um grande desafio para um mago, mas controlar as chamas exige um treinamento à parte. Antes que ele termine de avisar, o fogo de Turan toma proporções colossais. Um sol ardente em miniatura ilumina a floresta inteira. Keorn engole em seco, impressionado. Ele conseguiu manipular aquilo imediatamente. O veterano assume a posição de mentor. Manda o garoto não apenas acender o fogo, ele deve moldar a chama e então disparar com tudo. Turan obedece no mesmo instante. A rajada de chamas cruza o espaço como um meteoro. O impacto devora o peito da aberração de sombras. A fera ruge enquanto o calor a consome. Keorn continua gritando as instruções vitais. Manda o garoto manter a mente totalmente focada. Ele precisa continuar injetando mana na rajada. O fogo não pode apagar de jeito nenhum. Ele tem que incinerar tudo o que restou do espectro. As chamas devoram as trevas por completo. O monstro se desfaz em uma chuva de brasas brilhantes. O silêncio volta a reinar na clareira destruída. Keorn respira fundo, sentindo o alívio. Nós vencemos. O veterano encara o campo de batalha. Aquele era um espectro absurdamente denso. Um monstro que exigiria o poder de um nobre de alto escalão para ser contido. Mas o garoto o derrubou. Um simples pastor das montanhas fez o impossível. Acabou mesmo? Keorn se aproxima de Turan com cautela. Avisa que se o garoto não quiser encontrar outra aberração, ele precisa absorver a mana da fera primeiro. Turan pisca confuso e pergunta como se faz isso. O veterano explica de forma bastante simples. Ele manda o jovem imaginar que está drenando algo para dentro de si. Turan concorda e estende a mão em direção aos restos. Uma energia esverdeada flutua do chão. A mana entra direto no corpo do jovem. Turan sente um choque percorrer sua espinha. Keorn avisa que ele sentirá uma sensação de prazer no processo. O forasteiro confessa não acreditar no que acabou de testemunhar. Ele questiona se aquela foi realmente a primeira vez. A primeira vez que Turan absorveu mana na vida. O jovem confirma apertando os punhos. A mente do cavaleiro veterano entra em colapso. Após o primeiro despertar, a mana cresce lentamente com a idade. A melhor maneira de evoluir é absorver a mana de adversários derrotados. Mas se aquela foi a primeira vez de Turan e ele já consegue manipular a magia naquele nível assustador, isso significa que o potencial inato do garoto está em uma liga inalcançável. Keorn entende a grandiosidade de quem está à sua frente. Sua postura muda no mesmo instante. Ele chama o nome de Turan com reverência. O garoto se vira esperando a fala.
O homem musculoso se curva em sinal de profundo respeito. Coloca a mão direita no peito de forma solene. Ele confessa que foi muito rude e levanta o olhar carregado de admiração genuína. Posso perguntar a qual família nobre você pertence? Turan o encara com uma expressão neutra. Ele chama o nome do veterano em um tom baixo. Keorn responde prontamente, esperando uma revelação. O garoto então aponta para o braço do homem. Pede para ele limpar o próprio ferimento primeiro. Keorn olha para baixo e finalmente percebe o dano. Seu braço esquerdo carrega um rasgo profundo do último ataque do monstro. Turan termina de enfaixar o ferimento. O veterano abaixa a cabeça envergonhado. Ele pede perdão por sua falta de modos. Fazer alguém tão estimado cuidar de seus machucados, ele só pode pedir desculpas. Turan suspira e balança a cabeça. Diz que já falou várias vezes. Ele não é ninguém importante, apenas um pastor qualquer, um garoto que nem sequer conhece o próprio pai. Pede para o cavaleiro parar com as formalidades e pede para ele parar de encará-lo daquele jeito. Keorn sorri, mas a curiosidade transborda. Por que um mago tão poderoso vive assim, sendo um simples pastor de ovelhas? Ele não quer menosprezar o garoto, mas aquela vida isolada não combina com ele. Turan desvia o olhar para a janela. Foi um pedido da sua mãe, a última exigência antes de partir. Abaixo daquela montanha existem os nobres. Se descobrirem que ele é um mago, ele seria apenas usado e depois descartado. Keorn concorda com um aceno lento. Ela era muito sábia. Turan se surpreende com a resposta. Achava que o cavaleiro chamaria isso de superproteção. O veterano explica que a mãe não estava de todo errada. A vida de um cavaleiro desaparece fácil demais. Um fim sem sentido no campo de batalha. Mas ela errou feio em um único detalhe: a sua verdadeira aptidão. Turan pisca confuso. Keorn fala com convicção e muito orgulho. Mesmo machucado, ele é um guerreiro de elite. Mas o garoto pulverizou aquele espectro em segundos. Uma fera que o próprio veterano não conseguiu abater. O potencial de Turan não é de um mero cavaleiro. Ele está no nível da alta nobreza, o topo absoluto da hierarquia mágica. A revelação atinge o jovem pastor com força. Sua mãe dizia que seu pai era um cavaleiro. Isso foi uma mentira. O forasteiro nega tranquilamente. Em raras ocasiões, a genética prega peças. Um talento de classe nobre pode despertar entre os cavaleiros. O cavaleiro se levanta e arruma a postura. Ele aconselha o garoto a deixar aquela colina. Ele precisa conhecer o mundo lá fora. A humanidade precisa de nobres fortes e gentis. Os humanos ainda não dominam o mundo por completo. Raças antigas espreitam nas sombras. Seres expulsos pelos deuses aguardam a chance de voltar. Enquanto isso, os nobres apenas lutam entre si, guerras intermináveis por puro orgulho. O mundo implora por pessoas como Turan, e mais do que tudo, o garoto não está satisfeito ali. Turan hesita por um breve instante. O que ele ganharia descendo a montanha? Keorn sorri com os olhos brilhando. Tudo depende do que ele realmente deseja: riqueza, fama, autoridade, uma família real ou verdadeiros amigos. Tudo isso é impossível de conseguir naquela colina vazia. O cavaleiro desenha um futuro glorioso. Ele poderia vagar pelo mundo destruindo monstros, poderia se tornar um grande explorador do desconhecido ou ser adotado por uma casa poderosa e trilhar o caminho da força. As palavras acendem uma faísca na alma de Turan. Ele admite que o forasteiro tem razão. Qualquer caminho seria mais interessante do que o pasto. Pela primeira vez na vida, ele sente uma curiosidade ardente sobre o mundo lá fora. Keorn ri, feliz com a chama que acendeu. Ele promete apoiar todas as escolhas do garoto, mas logo se lembra de um detalhe crucial. Ele pergunta qual é a habilidade de linhagem de Turan. O jovem tomba a cabeça sem entender nada. Habilidade de linhagem? O veterano bate na própria testa em frustração. Ele sempre esquece que o garoto não sabe o básico. Habilidades de linhagem são traços herdados dos deuses, a marca que separa os nobres dos cavaleiros comuns. Ele pede para Turan buscar na memória. Existe alguma magia que sempre pareceu fácil demais? Ou alguma habilidade física muito fora do normal? Turan levanta os punhos. Não é apenas força bruta, certo? Keorn confirma balançando a cabeça. Ter mana já fortalece o corpo naturalmente. O garoto então revela seus talentos secretos.
Ele tem um olfato muito bom e é muito bom em atirar pedras. Kjorn analisa a informação. Sentido de olfato excepcional é uma linhagem. Habilidade com arremesso também. É um traço da casa Arabion, mas é comum. O veterano pede para ele contar mais. Turan confirma com simplicidade, mas a expressão de Kjorn muda, fica sombria. Turan nota a mudança repentina. Pergunta por que ele está agindo assim. Kjorn responde com a voz grave. Ele diz que acha que sabe. Sabe de qual casa vêm as habilidades do garoto. Uma grande casa, conhecidos como perseguidores ou caçadores. Kjorn encara o chão, tenso. É a casa Zahar, a mesma que lutou a guerra contra os Arabion, a mesma que massacrou a família dele. Turan paralisa com a revelação. A grande casa Zahar. O suor frio escorre pelo rosto. A mente dele conecta os pontos com horror. Ele pertence à mesma linhagem dos inimigos mortais do veterano. A culpa o atinge como um soco. O que ele deve dizer agora? Deveria pedir desculpas, mas essas foram ações de parentes que ele nunca conheceu. Pessoas que são praticamente estranhas para ele. Ainda assim, o peso da história o esmaga. Kjorn percebe a angústia do garoto. Ele fala com voz calma, pede para Turan não fazer essa expressão preocupada. O garoto tenta argumentar, diz que não participou daquela guerra, mas a voz dele falha. Kjorn sorri com gentileza. Diz que aquela é uma situação de adultos. Se tentarem lavar sangue com sangue, a luta nunca terá fim. O veterano, então, faz uma pergunta profunda. Você não tem arrependimentos? Turan pisca confuso. Arrependimentos sobre o quê? Kjorn esclarece o ponto. Sobre ele ter dito para o garoto descer a colina. O aviso vem carregado de seriedade. Se Turan descer a montanha e buscar poder, inevitavelmente acabará se juntando à família Zahar. Afinal, suas habilidades são excepcionais demais para serem ignoradas. Mas o olhar de Kjorn não tem ódio, tem confiança. Ele diz que confia no caráter de Turan. Confia na bondade do garoto que o salvou. Mesmo revelando uma identidade que escondeu a vida toda, Kjorn vê um futuro diferente. Se alguém como Turan entrar para a família Zahar e subir para uma posição alta, talvez ele possa impedir que uma guerra terrível aconteça novamente. O silêncio paira entre eles no campo aberto. Kjorn quebra a tensão com um sorriso leve. Diz que não há necessidade de pensar tão sério agora. O garoto ainda nem decidiu se vai descer ou não, mas a expressão de Turan muda. Seus pensamentos se alinham. Minhas ideias estão claras agora. Ele anuncia sua decisão. Ele quer tentar descer a montanha. Kjorn aprova com satisfação. Diz que ele pensou bem, mas Turan impõe uma condição firme. Mas não agora. Ele avisa que só vai descer quando o ferimento do veterano cicatrizar. Kjorn fica tocado pela lealdade. Murmura sobre o quão gentil o garoto é. Diz que é apenas um arranhão. Verdadeiramente, Turan é uma boa pessoa. A cena muda para o interior da cabana. A lição começa. Kjorn explica os fundamentos do poder. Para usar magia, é absolutamente necessário ter mana. Por isso, a mana é chamada de chave da onipotência. Mas o nome é enganoso. Não é um poder que faz tudo sozinho. Para usar magia, você precisa de uma mana que corresponda a ela. Turan pergunta curioso: qual é o padrão para essa correspondência? Kjorn levanta 3 dedos. A dificuldade da magia é determinada por 3 fatores. Primeiro, linhagem. Segundo, afinidade. Terceiro, causalidade. Ele explica o primeiro. A linhagem é determinada pelo sangue com que você nasce. Isso se aplica à maioria dos nobres que não são cavaleiros. Ele dá um exemplo prático. Seria difícil para Turan curar feridas com magia, certo? Turan concorda que sim. Mas, para a linhagem Ravista do Sul, é algo que eles fazem mesmo sem treinamento. Esse é o poder que vem do sangue. Turan pergunta sobre o segundo fator, a afinidade. Kjorn diz para pensar nisso como familiaridade. Um mago executa mais fácil as tarefas que prefere ou está acostumado, como quando Kjorn criou a bola de fogo. Ele fez o movimento de arremessar uma pedra. Turan entende a lógica imediatamente. Se ele tivesse apenas criado chamas do nada, não teria alcançado aquela velocidade ou poder de fogo. Kjorn aponta para o copo na mesa. Chegaram ao último e mais importante fator, a causalidade. Até ele admite que não entende totalmente.
Ele propõe um cenário hipotético. O que aconteceria se Turan tentasse matá-lo usando apenas mana direta? Turan chuta a resposta. Provavelmente apenas uma luz brilharia na cabeça dele? Kiorin confirma estalando os dedos. O copo na mesa faísca com energia inofensiva. Esse é o fenômeno da falta de causalidade, quando não há uma causa apropriada para o resultado desejado, e quando o objetivo é excessivamente difícil. Turan começa a compreender. Se ele quisesse matar o veterano, em vez de gastar mana desejando a morte, ele precisaria fornecer a causa da morte, como criar e disparar chamas, porque criar fogo é mais natural do que simplesmente ligar a morte de alguém. Kiorin vibra com a resposta. Exatamente, diz que o garoto poderia ser um estudioso em vez de mago. Mas Turan levanta uma dúvida válida. Ele pode controlar animais comuns como quiser. Por que as bestas mágicas precisam dessas regras? Kiorin responde simples. É por causa da mana delas. O silêncio volta enquanto Turan processa tudo. Magia não é fácil. Ele conclui que um mago excelente não sabe apenas usar mana. Ele precisa entender os princípios e as situações por trás dela. Um pensamento ocorre a Turan. Se linhagem importa tanto, a linhagem Zahar também tem uma magia especial? Kiorin confirma com seriedade. Eles são especialistas em furtividade e rastreamento. Ele desafia o garoto. Tente uma vez. Turan aceita um teste. Fica de pé no meio da sala. Ele fecha os olhos e concentra o desejo. Não quero ser visto por outros. Desejo que nem som nem cheiro sejam detectados. O ar ao redor dele tremula e se curva. Kiorin observa atento. Turan pergunta se funcionou. O veterano está de olhos agalhados, suando frio. Você conseguiu, eu não consigo te ver. Kiorin encara o espaço vazio onde o garoto estava. Faz tempo que ele não via aquilo. Mas ainda é uma habilidade aterrorizante. Durante a guerra, essa era a habilidade que os cavaleiros Arabion mais temiam. Kiorin admite com sinceridade. Aquela habilidade de furtividade parece injustamente poderosa, mas ele faz um alerta sério. Tenha em mente que não é invencível. Ele decide ensinar alguns métodos de treinamento de magia agora mesmo. Turan questiona a atitude do veterano. Pergunta se ele não está ensinando demais a um mago de uma família inimiga. Kiorin responde com o coração aberto. O garoto salvou sua vida e tratou de seus ferimentos. Eu não te disse? O cavaleiro sorri com convicção. Eu confio no seu caráter. A cena muda drasticamente. O caos reina na vila. O chefe grita incrédulo. O quê? Você está vendendo as ovelhas e indo embora? Pergunta quem vai cuidar do rebanho daqui pra frente. Turan já está com a mochila nas costas. Responde com frieza absoluta. Eles que descubram como achar um pastor sozinhos. O que ele faz com os pertences dele não é da conta de ninguém. Ele avisa que espera um preço justo pelas ovelhas. Caso contrário, vai soltar todas elas e partir. O chefe gagueja tentando ameaçar. Diz que capturá-las de volta seria difícil, mas ele trava ao olhar nos olhos de Turan. Sabe que aquele bastardo cumpre o que diz. Irritá-lo não trará nada de bom. Turan joga um saco pesado de moedas. Diz que entendeu. Vão ou fiquem, façam o que quiserem. Ele vira as costas e deixa a vila para trás. Na estrada, Turan quebra o silêncio. Pergunta sobre os aldeões. Eles ainda devem uma compensação a Kiorin. Pergunta se o cavaleiro quer ir lá cobrar. Kiorin nega tranquilamente. Não tem intenção nenhuma de receber aquilo. Afinal, foi o garoto quem capturou a besta mágica. Turan aceita a resposta. Muito bem, então nossos caminhos se separam aqui. Kiorin para na bifurcação da estrada. Pede desculpas por recusar a oferta de viajarem juntos. Ele se sente mais confortável sozinho. Turan não se ofende, de jeito nenhum. O veterano agradece por tudo. Turan sorri com respeito genuíno. Cuide-se, ancião. Kiorin devolve o sorriso. Diz que espera encontrá-lo novamente com rostos sorridentes. O garoto fica parado observando. Vê a figura de Kiorin diminuir ao longe na floresta. Só mais tarde ele percebeu a verdade. O motivo pelo qual não queria que o velho cavaleiro o tratasse formalmente. Embora nunca tenha lhe faltado o afeto da mãe, o garoto secretamente ansiava por uma figura paterna. Alguém que pudesse ser um modelo, um exemplo do tipo de homem que ele deveria se tornar. O cenário muda para um deserto implacável. O vento sopra poeira e solidão. Turan caminha sozinho sob o sol escaldante. Ele percebe vultos à frente. Ótimo, vamos pedir informações. Figuras encapuzadas bloqueiam o caminho. Perguntam quem ousa passar por ali. Turan responde com calma. Diz que viaja sozinho. Pede informação sobre a cidade mais próxima. O homem aponta para trás. Diz que se seguir a estrada de onde vieram, chegará a uma cidade chamada Murei. Turan agradece a informação. Tenta seguir em frente. Espere. O homem coloca o pé na frente dele.
Pergunta se ele vai simplesmente ir embora depois de conseguir o que queria. Turan para. E então? O homem sorri por baixo do capuz. Se recebeu algo, deve dar algo em troca. Primeiro manda ele tirar aquela bolsa cheia. Turan entende tudo. Bandidos? O líder do grupo ri. Prefere chamar de imprudência. Avisa que aquele é um deserto isolado. Ninguém acharia estranho se alguém morresse ali, certo? Ele dá um ultimato. Manda o garoto tirar a bolsa e o manto antes que estejam sendo legais. A lâmina brilha perto do pescoço de Turan. O bandido avisa com desdém. O trabalho e faria muita sujeira de sangue. Turan encara o grupo. Pergunta por que atacaram sem um plano. Ele avisa que poderia ser um mago, assim como agora. O bando cai na gargalhada. Dizem que o lunático fala como se fosse grande coisa. É mesmo, chefe. Turan suspira e ergue a mão. Vento. Ele não gera o ar do nada. Ele molda e amplifica o vento existente com as mãos. Consome muito menos mana. A rajada explode com violência. Ele nem sabia que podia criar um vendaval tão forte. Os bandidos são arremessados para longe. Gritam em choque total. Que diabos é isso? Turan não para. Ele saca um cantil de água. O líquido flutua e congela no ar. Transforma-se em estacas de gelo afiadas. O impacto é imediato. Os bandidos caem gritando de dor. Turan analisa o feitiço friamente. Achou que seria mais útil perto de água. Honestamente, atirar pedras parece mais rápido e forte. Os sobreviventes imploram no chão. Não sabíamos que você era um mago. Pedem perdão desesperados. Prometem dar qualquer coisa. Imploram por suas próprias vidas. O líder observa horrorizado. Impossível. Estão todos acabados? Turan caminha até ele. A sombra cobre o bandido aterrorizado. Ele quer perguntar uma coisa. O homem gagueja concordando. Responderá qualquer coisa. Turan pergunta novamente. Por que você me atacou sem um plano? A resposta é patética. Por que você baixou a cabeça? Mesmo quando falaram com grosseria, ele se curvou e os cumprimentou. Então assumiram que era uma pessoa comum e fraca. Turan sorri. Agradece pela lição útil. O bandido pergunta esperançoso. Você vai mesmo me poupar? Turan responde com frieza absoluta. Bom, vamos pedir direções. O vento sopra sobre as pegadas no deserto. Um pensamento queima na mente de Turan. Eu matei pessoas. A culpa aperta seu peito, mas ele sabe que não podia deixá-los ir. O aviso de Keorn ecoa em sua memória. Nunca mostre piedade a bandidos. Escória que não hesita em ferir os outros para lucrar. A razão é simples e brutal. Uma vida poupada por pena pode acabar custando a vida de 10 pessoas boas. Turan entende o peso dessa verdade. Pessoas que decidem roubar e matar sem hesitação atacarão outros novamente na primeira oportunidade. Como rastros de rodas na areia apagados pelo vento, o coração caótico do garoto finalmente se acalma. Ele aceita o ensinamento do veterano. Ele vira a página e então ele chega a um novo mundo. A vista se abre diante dele. Então esse é o lugar. A pequena cidade de Murray. Turan caminha pelas ruas movimentadas. É a primeira vez que ele vê tanta gente aglomerada. A arquitetura é imponente, completamente diferente da sua vila nas montanhas. Agora sim, realmente parece que ele chegou a uma cidade grande. Ele para em uma banca de frutas. Pede licença com educação. O vendedor sorri e dá as boas-vindas. Pergunta o que o garoto vai querer. Turan responde com simplicidade. Eu não sou um cliente. Ele se lembra do conselho de Keorn. Se chegar à cidade e precisar descansar, deve procurar por uma estalagem. Não importa a vila ou cidade, geralmente sempre há uma. Turan apenas queria uma informação, mas a reação do vendedor é explosiva. O homem aponta o dedo com raiva. Se não vai comprar fruta, suma daqui. Turan recua confuso. Por que ele está sendo tão rude? O garoto reflete em silêncio. Será alguma regra não dita das cidades? Você é obrigado a comprar fruta antes de fazer perguntas? Ele aponta para uma melancia na banca. Pergunta quanto custa. O vendedor responde seco. 2 do pitch. Turan encara as moedas na mão. Pergunta se 2 do pitch tá certo. O comerciante percebe logo que ele é um forasteiro. Diz que provavelmente ele não conhece o dinheiro local, mas avisa que aceita outras moedas também. Turan ignora a questão do câmbio. Pergunta onde pode encontrar a estalagem. O homem aponta o caminho. Manda ele seguir reto atrás da loja de capas e virar à esquerda. É o prédio com o telhado azul. Turan chega ao local indicado. A placa diz:
pub e estalagem. É a maior da cidade. A recepcionista, Lena, o recebe com um sorriso radiante, dá as boas-vindas, elogia o hóspede chamando-o de bonito. Turan vai direto ao ponto. Pergunta quanto custa a diária. Ela responde sem hesitar. 16 do pitch. O preço é salgado, mas ele concorda. Diz que vai ficar. Enquanto conta as moedas, Turan faz uma pergunta crucial. Mais importante, tem algo que eu quero perguntar. Lena olha para o saco de dinheiro. Ele pergunta se existe algum monstro com recompensa por perto. A garota arregala os olhos. Um monstro? A mente de Turan foca no objetivo. Ele precisa matar monstros e absorver a mana deles. Kiorn disse que isso também daria dinheiro. Mas Lena fica em silêncio. Turan pergunta por que ela não responde. A garota sorri, estendendo a mão. Chama-o de Senhor. Avisa que não existe nada de graça neste mundo. Turan entende o jogo. Coloca uma moeda extra na mão dela. Lena explica sobre a prefeitura. Pergunta se ele não conhece. Ri, dizendo que ele é realmente do interior. Explica que a prefeitura cuida dos assuntos públicos. Os funcionários trabalham para o lorde da cidade. Mas ela avisa. Provavelmente já está fechada, pois o sol se pôs. Se ele quer caçar monstros, deve ir lá amanhã. Ela o encara com curiosidade. Pergunta se ele também é um caçador de monstros. Turan devolve a pergunta. O que é um caçador de monstros? Uma voz grossa interrompe a conversa. Dizem que se uma pessoa comum caçar monstros, ela vira um mago. Turan se vira. Um homem enorme e musculoso está atrás dele. Ele pergunta se o garoto quer virar um mago também. Diz que qualquer um que acredite nessa superstição é um idiota. Mas então ele sorri. É um fato real que você pode virar um mago matando monstros. Ele se apresenta, caçador de monstros Midan. Diz que viu isso com os próprios olhos. O homem ri, lembrando do passado. Gritava que não morreria até virar um mago. Ele pede desculpas pela interrupção. Turan pede para ouvir mais sobre aquilo. A parte de virar mago caçando. Midan explica a teoria. Magos ficam mais fortes quando caçam. Pelo mesmo princípio, se uma pessoa comum matar um monstro, ela pode despertar como mago. Ele aponta para a mesa cheia. Os 4 amigos estão caçando com esse objetivo. Turan pergunta se isso significa que já existe um mago entre eles. Midan nega imediatamente. De jeito nenhum. Nesta cidade existem apenas o mago do Lorde e 3 subordinados. O caçador muda de assunto. Aponta que o equipamento de Turan é muito pobre. Pergunta se ele tem uma arma. Turan confirma. Mostra a sua funda gasta. Midan analisa o objeto. Julga pelo desgaste que foi muito usada. Diz que serve para disparar algo pequeno rápido. Daria para caçar coelhos ou raposas monstros. Ele revela a intenção. Estavam justamente dizendo que precisavam de mais um atirador. Pergunta se Turan tem interesse em caçar com eles. O garoto sorri educadamente. Não, obrigado. Mais tarde, no quarto escuro, Turan deita na cama, pensativo. Não há motivo para caçar com eles. Ele reflete sobre o dia caótico. Ainda não acredita que realmente saiu da vila. Ele olha para a mochila no chão. O que vai acontecer daqui para frente? Ele encara a própria mão brilhando com mana azul. De repente, batidas na porta. Quem é? Ninguém responde. A voz de Kiorn ecoa em sua memória. Uma cidade não é automaticamente segura. Nunca baixe a guarda. Turan se levanta alerta. Entendido. Ele caminha até a porta. Sua mão crepita com magia letal. Ele está pronto para atacar. A porta se abre devagar. O rosto de Turan suaviza em confusão. Lena? A recepcionista está parada ali. Pergunta se ele estava dormindo. Diz que achou que o quarto poderia estar frio. Veio mantê-lo aquecido. Turan franze a testa, sem entender nada. O quê? O que você quer dizer com isso? A garota é direta. É exatamente o que parece. Por uma pequena quantia de dinheiro, ela fará o que ele quiser. Turan pergunta e se não houver nada que ele queira. Ela manda ele não mentir. Diz que consegue ver apenas olhando para o rosto dele. De repente, a voz de Kiorn explode na memória de Turan. Não faça isso. O aviso do veterano é claro. É preciso ter cuidado com criadas de estalagem, a maioria carrega doenças. Kiorn explicou que magos têm resistência forte a doenças, então não é problema para eles. Mas se Turan for descuidado, poderia passar a doença quando estivesse com outra mulher. O conselho final ecoa. Não deixe o desejo te prender em algo de que vai se arrepender. Turan recusa. Não obrigado. Lena fica chocada no corredor. Turan reflete no escuro do quarto. As cidades realmente não são lugares fáceis de viver. A loja de frutas mais cedo e agora Lena também. Pensar que colocam um preço até em pequenas informações e conversas. Ele conclui deitado na cama. As cidades são realmente frias.
O cenário muda para a grandiosidade da prefeitura. Turan se aproxima do balcão e pergunta como pode ajudar. O homem de bigode o olha com desdém. Turan pergunta se ele é um oficial. O homem retruca com arrogância. O que eu pareço para você? Turan vai direto ao ponto. Diz que veio caçar monstros. O funcionário franze a testa, incrédulo. Monstros? A voz de Quirorn retorna à mente de Turan. O mundo não será gentil com você. Não há razão para ser. Mas existe um método simples para ganhar respeito. Revelar que é um mago. Então, as pessoas comuns baixarão a cabeça. Turan decide não usar essa carta ainda. Ele pega o cartaz de recompensa. O funcionário avisa rispidamente. Ele não pode levar o papel, apenas olhar. Turan analisa o desenho grosseiro. Pergunta se é um monstro corvo. O homem debocha. Pergunta se aquilo parece um gato para ele. Ele explica a regra absoluta da cidade. É improvável que o garoto consiga matar algo, mas se matar, deve trazer o corpo. Se abandonar um monstro morto, a pena máxima é a execução. Turan concorda em silêncio. Eu sei disso. Ele se lembra do espectro na floresta. Sabe exatamente o que acontece quando a mana não é dispersada. Ele não vai repetir o mesmo erro. O funcionário continua com o escárnio. Pergunta se ele acha que cavaleiros têm tempo livre. O trabalho deles é manter a ordem na cidade. Caçar fora dos muros? Isso é trabalho para bandidos como aquele garoto. Turan sai sem dizer nada. O homem suspira, voltando aos papéis. Acha que é apenas mais um cadáver que vai se acumular lá fora. O impacto é seco e pesado. Um corvo gigante cai morto no chão da prefeitura. O olho da besta está vazio e sem vida. O funcionário sua frio, aterrorizado. Isso não pode ser. Como no mundo aquilo é possível? Ele encara Turan, trêmulo. Pergunta se ele trouxe aquilo tão rápido. Turan confirma com calma absoluta. O funcionário gagueja. Pergunta se ele matou sozinho. De fato. Turan pergunta como recebe a recompensa. A atitude do homem muda da água para o vinho. Ele corre para pegar o dinheiro. Entrega o saco com as duas mãos, cheio de respeito. Diz para ele descansar, pois deve ter trabalhado muito. Os outros oficiais sussurram chocados. As lâminas das asas estão intactas. Turan pega o dinheiro, mas não sai. O funcionário pergunta se ele ainda está lá. Turan faz a pergunta que choca a todos. Existem outros monstros que valem a pena caçar? O homem mal acredita no que ouve. O garoto ainda consegue caçar mais? A mesa da estalagem está farta. Os pratos mais caros do menu brilham sobre a luz. Lena está radiante e surpresa. Nunca imaginou que alguém como ele derrotasse 30 monstros em 3 dias. Ela comenta sobre a fortuna que ele deve ter feito. Turan come um pedaço de carne com satisfação. Responde que dinheiro não é o único objetivo. Seus pensamentos revelam a verdade oculta. O alvo real é a mana dos monstros. Ele se lembra das caçadas na floresta, a energia verde fluindo para dentro dele. Graças a isso, ele sente o poder crescer nas veias. Definitivamente, ele ficou mais forte. Turan encara a própria mão. Ele sente que atingiu um limite. Comparado a quando conheceu Quirorn, sua mana aumentou muito, mas com apenas a mana de monstros fracos, será difícil ficar mais forte do que isso. Lena interrompe seus pensamentos. Ela pergunta, chocada, se ele não roubou nenhuma mordida. Você comeu tudo sozinho? O cozinheiro aparece secando o suor. Um homem robusto e orgulhoso. Diz que o garoto é magrelo, mas come de verdade. Ele fica feliz em ver alguém aproveitar sua comida depois de tanto tempo. Turan elogia com sinceridade. Estava realmente delicioso. O cozinheiro promete fazer ainda melhor na próxima vez. Mas a paz dura pouco. Vozes debochadas surgem atrás de Turan. Perguntam se ele está comendo algo gostoso sozinho. Os parceiros de Midan o cercam. Chamam Turan de nanico. Dizem que ouviram que ele fez muito dinheiro ultimamente. Exigem uma caridade para os parceiros. Um deles tenta agarrar o ombro do garoto. O olhar dele é frio. Pergunta se o homem não queria caridade. O bandido se enfurece com audácia. Manda ele não ser arrogante. Tenta desferir um soco. Mas Turan é mais rápido. O impacto explode no estômago do homem. O agressor cai no chão, engasgando. O outro tenta atacar com uma cadeira. Não faça isso! Brigar na estalagem! O silêncio volta ao corredor. Midan curva a cabeça envergonhado. Pede desculpas sinceras a Turan. Seus homens também se curvam atrás dele.
Ele garante que deu uma bronca nos dois. Isso nunca mais vai acontecer. Explica que o dinheiro tem estado curto. Eles sentiram inveja ao ver o sucesso do garoto. Midan obriga os dois a pedirem perdão. Eles gaguejam um pedido de desculpas. Turan pergunta se as coisas estão tão difíceis assim. Midan admite a derrota. Eles estão no limite. Em 3 dias, não terão nem como pagar a estalagem, mas diz que isso é problema deles. Turan estende a mão, joga o saco de moedas para o caçador. Aqui. Por quê? Turan explica com calma. É o pagamento pela gentileza de antes, quando Midan se preocupou e tentou levá-lo junto. O caçador fica atordoado. Turan sorri de canto. Repete a frase da cidade. Não existe nada de graça neste mundo. Pede informações em troca. Midan abre um sorriso largo e confiante. Informação é a especialidade dele. Promete contar tudo o que sabe. O dia seguinte amanhece. Turan caminha até a saída da cidade. Ele olha para a paisagem abaixo. Aquela pode ser sua última caçada em Murei. Midan deu informações sobre a próxima cidade. Talvez a cidade não seja tão fria afinal. Havia muito mais informação útil do que ele esperava, e Midan é realmente uma boa pessoa. Ele não tem a experiência calejada de Kiorn, mas isso o torna mais puro e gentil. Já é hora de partir para lá. De repente, ele para. Hein? Esse cheiro? Um odor metálico e familiar invade suas narinas. O coração de Turan acelera. Ele implora mentalmente para que seu palpite esteja errado. Ele corre para dentro da floresta. Segue o rastro de morte. Turan freia bruscamente diante de uma árvore. Seus olhos se arregalam em choque. Um corpo está jogado contra o tronco. É um dos homens do grupo de Midan. A mente do garoto entra em colapso. O que diabos aconteceu aqui, Midan? A floresta está silenciosa e pesada. Turan escuta um murmúrio muito fraco. O mercenário ferido ainda respira. Encostado em uma árvore, ele sussurra. Ele tenta avisar sobre um coelho. Turan não entende de imediato. Um coelho? O som de algo mastigando corta o ar. Turan vira o rosto lentamente. O verdadeiro horror se revela nas sombras. Uma fera felpuda devora os restos do acampamento. Olhos vermelhos brilham como pura fúria. O mercenário agoniza chamando aquilo de monstro. Turan se levanta em alerta máximo. A besta não perde tempo. Ela avança com uma investida cega e letal. A velocidade da criatura é simplesmente absurda. Turan desvia do ataque por um tris. O impacto levanta poeira pesada. O garoto admite que quase foi pego. Ele ergue a mão no mesmo instante. Uma barreira mágica cristalina corta o vento. Ele firma os pés no chão. A criatura se prepara para outro bote. Turan dispara uma lâmina de energia azul. Um golpe curvo, direto e veloz. Mas a fera rebate a magia com as garras. Turan analisa a situação com total frieza. Aquele monstro sabe se defender muito bem. Está acostumado a lidar com ataques mágicos. A besta salta alto em direção ao céu. Ela mergulha como um meteoro destrutivo. O impacto contra o chão é ensurdecedor. Uma nuvem densa de terra cobre a visão. Mas Turan não recua 1 centímetro sequer. Ele saca sua lâmina na penumbra. Um único movimento rápido e preciso. O golpe acerta o ponto fraco da criatura. A fera solta um guincho estridente e agonizante. O monstro recua, debatendo-se em desespero. A criatura tomba pesadamente contra as árvores. O impacto quebra os galhos ao redor. A fera finalmente desaba na terra. O fôlego de vida a abandona por completo. Turan caminha com calma até a carcaça. Ele estende a mão direita. Uma aura esverdeada começa a fluir intensamente. Ele absorve toda a mana da criatura. Seus olhos se arregalam em choque absoluto. A quantidade de energia é irreal. É infinitamente maior que a do leopardo anterior. Ele mal consegue acreditar no próprio poder crescendo. O mercenário ferido observa a cena atônito. A voz dele sai fraca e falha. Ele finalmente junta as peças. Diz que Turan é um mago. O jovem confirma apenas acenando com a cabeça. O homem questiona o motivo de tanto segredo. Por que esconder uma identidade tão nobre? Turan ignora a pergunta. Seu olhar transborda uma tristeza fria. Ele faz uma última pergunta ao homem. Pergunta se algum dos 4 tem família. Alguém para receber seus pertences e lembranças. Lágrimas escorrem pelo rosto marcado do guerreiro. Ele lembra do seu líder com saudade profunda. A resposta final é um doloroso não. A memória
memória do chefe mercenário invade a mente. O homem falava sobre uma cidade lendária, a grande cidade de Oren, um lugar que abriga uma biblioteca majestosa, um acervo com milhares de livros antigos. Apenas a menção aos livros acendeu os olhos do jovem, mas havia uma condição rigorosa para entrar, uma regra absoluta do império. Apenas magos tinham permissão de acesso. Naquela época, Turan tomou a sua decisão. De volta ao presente melancólico, 3 túmulos de pedra marrom marcam o chão da floresta. Turan faz uma promessa silenciosa aos mortos. Ele avisa que irá para a grande cidade de Oren. Ele se despede do líder Midan, deseja que o homem encontre a verdadeira paz. O cenário muda completamente de repente. Uma multidão movimenta as ruas de paralelepípedo. Turan caminha no meio de centenas de pessoas. O espanto domina o seu rosto. Ele relembra a pequena cidade de Murei. Sente até vergonha de ter ficado impressionado antes. Diante dele, ergue-se algo monumental. Oren não é apenas uma grande cidade, é um império de construções magníficas e imponentes. A grande cidade de Oren é colossal. Uma fila imensa se forma nos portões. Turan observa a multidão impressionado. Nunca imaginou tanta gente querendo entrar. Os guardas revistam cada viajante com rigor. Eles supõem que buscam criminosos procurados, um sistema digno de um império. De repente, um grito corta o ar. Um guarda manda Turan parar imediatamente. O garoto trava o passo e pergunta o motivo. A resposta é dura e humilhante. Entrada totalmente proibida. O guarda aponta para o jovem com desprezo. Diz que nunca viu roupas tão imundas. Manda o garoto ir se limpar em outro lugar. Turan olha para si mesmo em silêncio. Após resolver o problema, ele segue o caminho. Ele finalmente encontra o seu destino. Uma torre gigantesca rasga os céus. Raízes grossas abraçam a estrutura colossal. Então essa é a biblioteca. A visão é puramente esmagadora. Turan tem certeza absoluta. Aquilo só pode ter sido construído com magia. Ele caminha direto até as portas majestosas. Pede licença para os 2 guardas armados. Avisa que está tentando entrar no prédio. Os homens bloqueiam o caminho na mesma hora. Um deles avisa com ar de superioridade. Aquela é uma biblioteca exclusiva. Apenas magos têm permissão para passar. Turan mantém o rosto completamente sereno. Diz que ele é um mago. O guarda se irrita profundamente com a ousadia. Ele acha que é uma piada de mau gosto. Pergunta se o garoto quer morrer por aquele crime. Fingir ser um mago é uma ofensa fatal. Ele chama Turan de lunático sem noção. Diz que um mendigo nunca teria esse poder. O guarda empurra o peito de Turan, mas no exato momento em que a mão o toca, o ar ao redor congela por completo. A mão do cavaleiro vibra com energia vermelha. A lembrança do velho Keorn invade a mente de Turan. Magos sempre se reconhecem através do toque. Ao sentirem a mana correr nas veias, eles descobrem instantaneamente quem é o mais forte. Os olhos de Turan ficam escuros e frios. Uma pressão avassaladora esmaga o guarda. Uma aura aterrorizante quebra a postura do homem. O choque mágico percorre o corpo do cavaleiro. Ele solta um gemido de pura dor, perde as forças e desaba de joelhos no chão. O outro guarda entra em pânico total, grita perguntando se o parceiro está bem. O homem ajoelhado treme dos pés à cabeça. Ele gagueja dizendo que está tudo bem, mas sua mente grita em total desespero. Aquele garoto não é um mago qualquer. A força dele está em um patamar absurdo. No mínimo, é o nível da alta nobreza. A arrogância do cavaleiro some em um piscar de olhos. Ele bate no peito e se apresenta aos gritos. Ele é Quenya, da Casa Valtas. Pergunta com pavor de qual família Turan pertence. Turan questiona se precisa responder para entrar. O cavaleiro engole em seco e diz que não. Mas existe uma regra final. Para usar o acervo da biblioteca, ele precisa da permissão do mestre de Valtas. O guarda promete contatar seus superiores agora mesmo. Turan solta um suspiro pesado e cansado. Ele achou que seria um processo simples e rápido. A cena muda de forma drástica. Turan está dentro de uma mansão exuberante. Ele mergulha em uma banheira quente e luxuosa. O desconforto dele é evidente. Ele pede para elas pararem a limpeza. Pergunta se não pode se lavar sozinho. A chefe das criadas treme de medo. Diz que se falharem com um hóspede nogre, elas sofrerão punições severas da casa. Turan entende a posição delicada das moças. Ele cede e manda fazerem o que quiserem. As garotas agradecem aliviadas com sorrisos largos. O tempo passa dentro da mansão iluminada. Turan ressurge no salão completamente transformado. As roupas velhas de pastor desapareceram
apareceram. Ele veste um traje branco impecável e nobre. Uma das criadas suspira maravilhada. Ela elogia a aparência elegante do jovem. Turan estranha a reação exagerada dela. Pergunta se tem algo sujo em seu rosto. A garota pede perdão, curvando a cabeça envergonhada. Diz que se perdeu por um segundo na beleza dele. Turan apenas pede para ela relaxar. Manda ela não falar com tanta formalidade. De repente, passos duros ecoam no tapete. Uma garota de cabelos vermelhos se aproxima. Seu olhar é afiado e provocativo. Ela analisa o visitante de cima a baixo. Então você é o mendigo? Ela sorri, achando a situação muito divertida. Diz que agora ele parece um verdadeiro príncipe. Turan ignora o insulto e mantém a classe. Ele se apresenta com um rosto sereno. A garota devolve com um sorriso audacioso. O nome dela é Azela, e ela vai direto ao ponto proibido. Qual é a sua casa? Turan mantém o seu segredo guardado a 7 chaves. Diz que, por motivos pessoais, não pode revelar. Azela inclina a cabeça com deboche. Ela acha isso uma grande pena. Escondendo a própria identidade dentro da casa dela, ela decide fazer uma pequena brincadeira. O salão treme violentamente do nada. Uma explosão de mana dourada irrompe no chão. O poder intenso de Azela engole o ambiente. As criadas recuam assustadas com a pressão. Ela encara Turan com os olhos queimando. Um desafio direto, feroz e silencioso. A voz dela soa como uma ordem implacável. Me mostre. A energia rasga o ar entre os dois. A sua mana. Turan não recua 1 milímetro sequer. Ele apenas a observa no meio do furacão mágico. A verdadeira força do pastor está prestes a transbordar. O choque percorre a espinha de Turan. Uma pressão de mana sufocante preenche a sala. Ele encara a garota de cabelos rosados. Ela gargalha de forma audaciosa. Uau! Ei! Ela se aproxima com um sorriso malicioso. Quer se casar comigo? O mundo de Turan para. Ele fica mudo, em choque absoluto. Que reação é essa? É só uma piada. A garota ri do constrangimento dele. O mordomo suspira ao fundo, exausto. Senhorita! Mas ela continua o jogo de sedução. Ainda assim, pense nisso pelo menos uma vez. O assento ao meu lado está vazio agora. Turan ignora o flerte e analisa o perigo. Seus olhos brilham com seriedade. Ela tem mana no mesmo nível que a minha. Esse nível é o normal para este mundo? Ele entra no escritório principal. Hugh Valtas o espera atrás da mesa imensa. O Lorde de Oren é direto e frio. Bem-vindo, jovem nobre. Você já sabe meu nome, certo? Sou o Lorde de Oren, Hugh Valtas. Turan mantém a postura firme. Sou o Turan. O Lorde repete o nome, pensativo. Então você quer usar a biblioteca? Ele avisa sobre as falsas expectativas. Muitos vêm aqui por causa de boatos estranhos. Não há magia antiga incrível lá dentro, nem métodos secretos para aumentar sua mana. Turan não se abala com o aviso. Estou bem com isso. Nunca desejei nada desse tipo. Hugh Valtas aceita a resposta honesta. Se ainda quer, não vou te impedir. Não há nada confidencial da minha casa lá. O Lorde encerra a audiência. Ficou tarde. Descanse e volte amanhã. Isso é aceitável para você? Turan faz uma reverência simples. Não esquecerei sua gentileza. O sol nasce sobre a torre colossal. A biblioteca do céu se abre para ele. Os guardas se curvam em sinal de respeito. Sua entrada foi confirmada. Convidado estimado, bem-vindo à Biblioteca do Céu. As portas pesadas rangem ao abrir. O fôlego de Turan escapa de seus pulmões. Uau! Milhares de livros tocam o teto infinito. Então, esta é a biblioteca? Uma voz infantil ecoa no silêncio sepulcral. Prazer em conhecê-lo, Turan. Uma garotinha surge entre as sombras das estantes. Eu sou a bibliotecária aqui. Turan entra em estado de choque. Uma criança? É a bibliotecária? Ela dita as regras com autoridade. Primeira regra: se estragar algo, você compensa. Segunda regra: proibido levar livros para fora. Ela se aproxima demais, invadindo seu espaço. Vou vigiar você o tempo todo enquanto usa o lugar. Turan recua, visivelmente desconfortável. Poderia ficar um pouco mais longe? Isso me deixa incomodado ao ler. Ele tenta focar no seu verdadeiro objetivo. Você já leu todos os livros aqui, certo? Ela sorri, orgulhosa de sua sabedoria. Sim, achar o que você precisa é minha especialidade. O que você quer? Romance?
História? Ela lança um olhar malicioso e provocador. Ou, já que é jovem, algo erótico? Turan permanece em silêncio absoluto. Quero aprender o senso comum sobre o mundo. Ela entende o pedido sério do garoto. Pilhas de livros voam magicamente para a mesa. Muitos livros aqui têm centenas de anos. Talvez não sirvam para o que você procura, mas esta sessão pode ajudar um pouco. Turan agradece a ajuda inesperada. Obrigado. De nada, ela responde com um sorriso. As páginas passam em um borrão veloz. Então é isso que é um livro. O conhecimento entra como uma torrente imparável. Isso é simplesmente incrível. Os dias se transformam em uma rotina cega. Turan devora cada palavra escrita no papel. Ele entende a geografia das nações distantes, aprende sobre as diferentes raças que habitam a Terra, estuda a etiqueta complexa dos grandes magos, descobre como itens mágicos são manufaturados, analisa monstros e relíquias do antigo império. Com cada bit de conhecimento acumulado, seu mundo antes desconhecido cresce e se expande. Tudo se torna claro, nítido e vívido. O Lord Rugvaltas o chama novamente. Ele está impressionado com a sede de saber do jovem. Você realmente aproveitou bem a biblioteca, mas o favor agora tem um custo alto. O tom de Rug se torna pesado e sombrio. Tratar você como nobre é uma coisa separada, mas o acesso foi um ato de pura boa vontade. Eu gostaria de um pagamento por essa gentileza. Turan sabe que a conta finalmente chegou. Por favor, diga o que você precisa. O problema é revelado no mapa da região. Um monstro apareceu ao norte de Oren. Ele tem atacado viajantes sem qualquer piedade. Turan pergunta se o objetivo é a caçada. Você quer que eu o casse? O Lorde revela a face cruel da realidade. 4 cavaleiros tentaram subjugá-lo e nunca voltaram. Eles foram todos devorados pela fera. A situação é desesperadora para a Casa Valtas. Um nobre precisará intervir pessoalmente, mas minha casa só tem 2 homens disponíveis. Turan aceita o fardo sem qualquer hesitação. Muito bem, proteger as pessoas é o dever de um mago. Turan sente que algo está errado. Algo não se encaixa nessa oferta generosa. Magos não costumam evitar esse tipo de problema? Ele lembra dos avisos de sua mãe. Rugvaltas foca no prejuízo econômico. A estrada do norte é vital para o comércio. Já faz 10 dias que está bloqueada. Precisamos liberá-la rapidamente. Turan faz as contas mentalmente. 10 dias atrás, antes dele chegar na cidade, o convite para a biblioteca foi uma armadilha. Então foi por isso que ele me deixou entrar tão fácil. A expedição marcha para fora dos muros. Siana observa Turan com ironia. Meu pai realmente é outra coisa. Mobilizar um convidado para caçar monstros é demais. Ela suspira, sentindo o peso da própria falha. Será que somos tão pouco confiáveis assim? Ela apressa o passo, gesticulando com deboche. Não estou culpando você, só estou dizendo que meu pai está fazendo um escândalo. Marvin tenta conter a língua afiada da jovem. Não é exagero chamar o Lorde de escandaloso? Esqueça isso, ele ordena. Siana reage com um olhar confuso. O quê? Marvin se vira para o protagonista. É a primeira vez que nos encontramos direito, não? Sou Marvin Valtas. Estou ansioso para trabalhar com você. Igualmente. Eles entram na densidade da floresta. O clima é de urgência e cansaço. Vamos acabar logo com isso e voltar para descansar. Marvin quebra o silêncio com uma pergunta inesperada. Turan, você está interessado na minha irmã, por acaso? Turan não hesita por um milésimo. Como? Não. Marvin sorri, visivelmente aliviado. Que bom saber disso. Um grito corta a caminhada. Parem! Parem agora! O grupo estanca diante de uma cena de horror. Destroços de uma carroça cobrem a estrada. É aquela criatura? Marvin analisa a carnificina com pesar. Provavelmente. Proibimos qualquer um de ir para o norte. Eles devem ter vindo do sul e foram pegos. Turan se agacha, analisando uma marca na madeira. Uma marca de mão assustadoramente familiar. Siana e Marvin duvidam do que ouvem. Turan aponta para a evidência. Olhem a marca da mão aqui. Ele reconstrói o ataque em sua mente. Atacou os mercadores e voltou para a floresta. Se acharmos o rastro e perseguirmos, vamos encontrá-lo. Siana hesita, sentindo a própria limitação. Persegui-lo? Mal consigo usar esse tipo de magia. Ela olha para o companheiro buscando suporte. Marvin, e você? Eu também não. Ele admite frustrado. Algum cavaleiro aqui consegue fazer isso? Turan se levanta, assumindo o controle. Eu vou tentar procurar. Siana nota a confiança absurda do garoto. Ah, você é daquela linhagem.
Turan apenas se prepara para o feitiço. Eu uso muito isso, então estou acostumado. O comando ecoa na floresta gélida. Buscar. Uma onda de mana azul explode. O rastro se torna visível apenas para ele. Turan corre, guiando os soldados pelo mato. Por aqui, eles param diante de um rio cristalino. O rastro termina aqui. Parece que ele lavou o próprio corpo. Ciana fica incrédula com a inteligência da fera. Está dizendo que uma fera fez isso para não ser rastreada? Turan mantém os olhos fixos nas sombras. Talvez ele só tenha se lavado porque quis. De repente, seus sentidos gritam. O perigo está a centímetros de distância. Atrás de vocês! Um rugido ensurdecedor abala as árvores. Kiek! Um primata gigantesco e demoníaco surge das sombras. Olhos vermelhos brilham com sede de sangue. A fera arranca uma rocha imensa do chão. Marvin grita desesperado. Esquivem! O impacto é devastador e cruel. Soldados são esmagados sob o peso da pedra. Turan salta, escapando da destruição por pouco. Ciana recupera o fôlego e ordena o contra-ataque. Ataquem! A fera é mais rápida do que Das, movendo-se entre os troncos. Ele está fugindo! Persigam! Marvin range os dentes, correndo no limite. Droga! Ele é mais rápido do que Das. Ciana vê a presa escapar entre os dedos. Nós vamos perdê-lo! Um brilho ofuscante corta o céu da floresta. Um pilar de luz azul esmaga o ar e atinge o monstro. A pedra é pulverizada em um instante. O monstro cai, urrando de dor e surpresa. Marvin e Ciana param paralisados pelo choque. A força do golpe foi absurda, sobre-humana. Turan caminha calmamente entre os escombros. Um círculo mágico gira ao redor da sua mão. Ele olha para o seu poder com melancolia. A fúria silenciosa queima em seus olhos. Ele lembra de cada aviso, de cada segredo. Minha mãe não estava errada. A fera está caída, mas o perigo ainda ruge. Ciana avança com ódio no olhar. Ela estende a mão e solta seu veredito. Morra! Uma serpente de fogo devora o ar. As chamas incineram o que restou do monstro. Uma explosão massiva ilumina a floresta escura. Turan observa a cena com frieza absoluta. Então essa é a habilidade de linhagem. Os piromaníacos da Casa Valtas. Um soldado suspira ao fundo. Exausto. Ufa, acabou. Ciana tenta recuperar a compostura. Uau, senti calafrios quando aquela rocha veio. Marvin sorri de lado, provocando a irmã. Você ficou com medo? Ela reage imediatamente com desprezo. Calha a boca. Você que gritou como uma garotinha. Marvin gagueja, perdendo a pose de cavaleiro. Quando foi que eu fiz isso? Enquanto os nobres discutem, o cenário é de horror. Ai, acho que meu braço quebrou. Pare de reclamar. Teve gente que perdeu o braço todo. O desespero toma conta dos soldados feridos. Alguém tem bandagem sobrando? A cabeça desse cara não para de sangrar. O que faremos? Tente aplicar este remédio aqui. Turan caminha entre os destroços e o sangue. Que bagunça. Ele analisa a situação com um olhar crítico. Temos sorte de não haver mortes. Foi um ataque surpresa, mas podíamos ter evitado ferimentos graves. Sua mente foca na covardia dos líderes. Seus corpos ficam mais fortes conforme a mana. Eles deveriam ser muito mais resistentes que os cavaleiros. Mesmo assim, não hesitaram em usar os fracos como escudo. Marvin percebe o olhar pesado do jovem mago. Hã? O que foi? Turan disfarça sua fúria silenciosa. Não é nada. Ciana interrompe, focada no prêmio da caçada. Mais importante, seja bem-vindo. Venha absorver a mana. Turan aceita o convite com um aceno simples. Tudo bem. Ele toca os restos da criatura. A energia verde flui para dentro de seu corpo. Sim, exatamente como o livro dizia. Mesmo com várias pessoas absorvendo ao mesmo tempo, o grau de fortalecimento não parece diminuir. Marvin se afasta, respirando com dificuldade. Não consigo absorver mais nada. Esse meu limite de crescimento medíocre. Ciana também para, frustrada com sua própria capacidade. Eu também cheguei no meu limite. Ela encara Turan com uma mistura de respeito e inveja. Agora entendo por que meu pai o enviou. Essa proficiência em feitiços e uma capacidade de mana que rivaliza com a minha. Pensar que ele é um nobre que nem atingiu o limite ainda. O grupo inicia a marcha de volta para a cidade de Oren. Marvin reconhece o valor do convidado. Pensando bem, sem o Turan, nunca teríamos vencido.
desde a habilidade de rastreio até o golpe que derrubou o monstro. Foi o seu ataque que decidiu tudo. Turan mantém a modéstia, escondendo seu verdadeiro poder. Por favor, não foi nada espetacular. E eu me arrependo de ter notado tarde demais. Não pensei que ele também teria uma habilidade de busca. Marvin estanca o passo, surpreso. Ele tinha uma habilidade de busca? Turan confirma com seriedade. Sim. Parece que habilidades diferentes despertam conforme os traços externos. Caco tinha mãos e olhos imensos. Ele não se parecia em nada com sua forma original. Provavelmente despertou a força para arremessar objetos e a visão para enxergar através da floresta densa. Ciana fica boquiaberta com a dedução rápida. Uau! Não acredito que percebeu tudo isso em tão pouco tempo. Turan revela sua fonte de conhecimento. Na verdade, li uma enciclopédia de monstros na biblioteca. Marvin ri, achando a ideia absurda. A biblioteca? Aquele lugar mofado? Ninguém vai lá. Fui lá uma vez por curiosidade, há muito tempo, mas estava cheia de livros difíceis. Saí sem ler nem metade de um volume. Turan dá um conselho valioso para a nobre. Na próxima vez, peça para a bibliotecária livros fáceis. Ciana franze a testa, confusa. A bibliotecária? Sim, a pessoa que gerencia a biblioteca. Existia alguém assim naquele lugar? Turan permanece em silêncio, percebendo que algo está muito errado. Ele retorna para a torre ao pôr do sol. A figura misteriosa o espera entre as estantes. Bem-vindo de volta, Turan. O coração de Turan acelera com a percepção do erro. Eu fui descuidado. Nenhum cavaleiro ou plebeu chamaria um nobre pelo nome. Nesta cidade, nobres são chamados apenas de Vossa Excelência. E, além disso, a aparência dela não diz bibliotecária. Ele a encara, buscando a verdade. Como você sabe meu nome? Ela sorri com um ar de superioridade antiga. Você só percebeu agora? Como eu pensei, aprendi na sua permissão de entrada. Nesta biblioteca, meu olhar alcança qualquer lugar. Turan sente a pressão mágica aumentando. Como eu devo te chamar, então? A garota flutua, livros orbitando ao seu redor. Eu não tenho um nome, me chame como quiser. Ela se aproxima do rosto dele, provocante. Que tal algo fofo, como meu amor? Turan não cai no jogo dela. Nesse caso, chamarei de bibliotecária. Ela faz um biquinho, decepcionada. Você é tão rígido. Ela flutua em volta dele, invadindo seu espaço. Fica estranho quando você fica educado do nada. Depois de me usar por dias, me mandando fazer isso e aquilo, Turan recua, mantendo a guarda alta. Eu nunca fiz isso, e não chegue tão perto. É um pouco desconfortável. Ele faz a pergunta que realmente importa. Você é uma maga do antigo império? Ela gargalha, revelando sua natureza transcendental. Não, eu nem era uma pessoa para começo de conversa. Sou um tipo de espírito. Mas combina comigo, não é? Quando uma alma habita algo vivo, vira um espírito vivo. Quando habita algo que não está vivo nem morto, é apenas um espírito. Em outras palavras, a biblioteca inteira sou eu. Esta forma é apenas para uma comunicação confortável. Basicamente, depende da preferência do usuário. Vocês são meio... Turan o corta, mantendo a expressão gélida. Não invente coisas. A bibliotecária recua com um olhar confuso. Onde você está tocando? Isso é estranho. Turan permanece em silêncio absoluto. Ela suspira, tentando recuperar a compostura. Eu peço desculpas por isso. Você não tem ideia do quão irritante é não poder exercer poder contra um intruso. Seu olhar se torna sombrio e vingativo. Se eu pudesse, puniria cada bastardo. Aqueles que levaram meus livros sem permissão. Turan analisa a situação com frieza. A Casa Valtas não sabe que você existe. Talvez ninguém que usou este lugar saiba. A garota sorri, orgulhosa de sua solidão. Ela flutua ao redor dele, provocante. Ninguém tinha qualificações para me perceber. Meu criador impôs uma condição de nível. Apenas tipos completos podem me ver. Ela se aproxima do rosto dele, maliciosa. Então, só você pode me enxergar? Isso é bem romântico, não acha? Turan ignora o flerte e foca no mistério. O que você quer dizer com tipo? A resposta dela é direta e impactante. É o que os magos chamam de linhagem. O coração de Turan dá um salto. A verdade sobre seu passado está próxima. Pode me falar sobre minha linhagem? A bibliotecária dá de ombros indiferente. Você deveria perguntar isso aos seus pais. Turan baixa o olhar com uma dor contida.
eu sou um órfão. Ela para de flutuar e o encara com interesse. Então eu posso checar para você. Um brilho perigoso surge em seus olhos. Só preciso do seu consentimento. Vou precisar examinar o seu corpo. Turan recua, sentindo o perigo iminente. Examinar o meu corpo? Ela ri de forma maníaca e assustadora. Turan treme diante da abordagem bizarra. Isso é realmente necessário? Antes que ele possa reagir, ela ataca. A mão dela atravessa o peito dele como um espectro. Uou! O impacto não traz dor, mas uma conexão profunda. Uau! Estamos conectados agora. Turan tenta recuperar o fôlego e o juízo. Não diga coisas tão estranhas, embora eu admita que não dói. A bibliotecária analisa a essência do garoto. Existem fragmentos menores aqui e ali, mas os grandes blocos são dominantes. Você carrega as linhagens de perseguidor e caçador. Turan aperta os dentes, buscando confirmação. Essas são características da casa Zahar? A resposta dela é um golpe no peito. Sim, mas espere, tem mais uma coisa. Ela arregala os olhos em choque absoluto. Está tudo misturado aqui dentro. Turan fica confuso com a descoberta. O que está misturado? Você é o resultado de duas linhagens diferentes. A curiosidade de Turan queima como fogo. Qual é a outra linhagem, então? Ela suspira, frustrada por encontrar um bloqueio. Eu não sei, ainda está trancada. Mas não se preocupe, isso é comum em híbridos. Conforme você ficar forte, ela abrirá sozinha. Turan absorve a informação em silêncio. Entendo. Ele pensa em sua falecida mãe. Mãe, você era educada demais para uma plebeia. Talvez fosse descendente de algum nobre, uma linhagem diluída que nem suportava mana. Ele faz uma reverência respeitosa à bibliotecária. Eu entendi. Obrigado pela ajuda. Ela faz um bico, tentando segurá-lo ali. Se é grato, fique por mais um mês. Turan decide mudar sua estratégia de estudo. Ele não lê mais sozinho na solidão da torre. Ele usa o espírito como seu mentor pessoal. Existem realmente tantas substâncias invisíveis? A bibliotecária revela segredos de milênios, conhecimentos de livros que já viraram pó. Exatamente. Se moldar a água desse jeito, poderá enxergar o que ninguém mais vê. Ela ensina as leis da natureza de forma simples, um tesouro que nenhum ouro poderia comprar. Turan aprende sobre micro-organismos e doenças, entende como o apodrecimento é causado por germes, graspa princípios de refração e calor por atrito, compreende o segredo da cura e do ferimento. Ele coloca o dedo sobre uma maçã vermelha. Vamos começar o experimento com a decomposição. A fruta apodrece em segundos sob seu toque. Ele observa o resultado com os olhos brilhando. Isso é simplesmente incrível. Não é que a magia comum não possa fazer, mas entender o princípio consome muito menos mana. A percepção de Turan sobre o mundo muda. Seu nível como mago escala para outro patamar. Talvez as grandes casas monopolizem isso. Se todos soubessem, eles perderiam a vantagem. A bibliotecária concorda com um olhar triste. Por isso, o nível de conhecimento só cai no mundo. Finalmente eu entendo o motivo. Turan fecha o último livro e se levanta. Está na hora de eu partir. A garota entra em pânico imediato. Você já vai embora? Turan é direto e pragmático como sempre. O dono deste lugar quer que eu suma. Ele já me deu dicas bem claras sobre isso. Ela se lança sobre ele em desespero cômico. Não, me leve com você. Ela tropeça e cai de cara no chão da torre. Turan a observa com uma gota de suor na nuca. Você consegue sequer sair daqui? Ela bufa, derrotada pela própria natureza. Não, você não pode simplesmente ficar. Eu vou cuidar muito bem de você. Haha! A resposta dele é um balde de água fria. Eu passo. Ela cruza os braços fazendo birra. Você nunca diz que vai ficar. Ela olha para as estantes com melancolia. Vai explorar o legado dos deuses lá fora. Talvez ache um espírito mais sábio que eu. Turan caminha até a porta imensa da biblioteca. Eu virei te visitar de vez em quando. Ela vira o rosto, escondendo a tristeza da partida. Venha se quiser, ou não venha. Turan dá um último sorriso reconfortante. Não se preocupe, ainda há livros que não li. Ele cruza os portões de Orem sob o sol. O mapa da biblioteca está gravado em sua mente. A base da casa Zahar fica no deserto de Enril. Fica a leste daqui, cruzando as terras selvagens. Ele ajusta a mochila e olha para o horizonte. A determinação em seu olhar é inabalável. Vou direto para o território de Zahar e vou descobrir toda a verdade sobre meus pais. Ele caminha por entre ossadas de monstros. A morte é uma presença constante na estrada. De repente,
Um som corta o ar, o relincho desesperado de um cavalo. Turan se agacha na vegetação densa. Seus olhos focam no movimento à frente. Um cavalo robusto galopa em pânico. Um homem está caído logo atrás. Turan nota um detalhe crucial. Uma cela? O monstro não o atacava, ele o protegia? Duas figuras surgem das sombras da floresta. Eles observam o cavalo com olhos gélidos. Que demônio de animal! Que mascote forte! Será que o monstro é quem está sendo atacado? Turan reconhece os traços das criaturas. Pele escura, orelhas pontiagudas e aura maligna. Elfos negros? Um deles ordena com voz rouca. Tente criar uma abertura de algum jeito. O outro responde com irritação. É fácil para você falar. Uma energia roxa e profana emana de suas mãos. Sombras rastejam pelo chão como vermes. Turan identifica a técnica proibida, a necromancia dos elfos negros. Li sobre isso naqueles livros. Ele hesita por um breve segundo. Devo ajudar? Mas e se o homem começou a briga? O choque paralisa sua mente no momento seguinte. Um dos elfos leva algo à boca e morde. O som da carne sendo rasgada ecoa no silêncio. De quem é essa mão? Me dê uma também. Coma a sua própria. Você já deve ter pego. O estômago de Turan revira em puro nojo. Então eles são canibais. A paciência do mago chega ao limite. Furtividade. Ele se move como uma brisa invisível. O elfo continua sua refeição macabra. Os homens que matei eram peludos demais. O golpe vem do nada, rápido e letal. O sangue jorra, manchando o rosto do sobrevivente. Hein? Turan surge das sombras com os olhos ardendo. O elfo entra em pânico e grita. Agrupem-se! Bestas zumbis avançam como uma horda faminta. Um lobo e um touro apodrecido atacam. Turan lança uma pedra com força sobre-humana. O crânio da fera estala com o impacto. Quem foi? Apareça! O elfo ruge em desespero total. Furtividade? Tente se esconder disso. Turan salta entre as árvores, revelando-se. Achei você, demônio! Matem-no! As bestas avançam com sede de sangue. Turan estende a palma da mão. O fogo ruge e consome o ar ao redor. Uma torrente de famas reduz os monstros a cinzas. Ele aterriza no solo, respirando fundo. Eles são rápidos. Ainda bem que eliminei um. De repente, um calafrio percorre seu corpo. Um cão das sombras morde seu flanco com força. Turan o quita para longe com violência, mas o touro zumbi já está sobre ele. O impacto é massivo e brutal. Turan é lançado contra o chão com violência. O pastor está caído. A floresta agora cheira a carne queimada e morte. O elfo negro gargalha como um demônio. Ele aponta o dedo, transbordando ódio. Bem feito! Como ousa matar o meu Kel? Seus dentes afiados brilham sob a luz. Eu vou fazer você implorar para morrer. Tile, a égua vermelha, relincha com fúria. Um coice brutal esmaga o peito do elfo. O impacto quebra ossos e silencia o grito. O necrovante agoniza no chão da floresta. Ele olha desesperado para os lados. Me ajudem! Rápido! As feras zumbis tentam reagir, mas o animal as mantém à distância com violência. O elfo rasteja, tossindo sangue arroxeado. Que humilhação! Eu vou matar você. Turá não dá espaço para a conclusão. Um feixe de luz azul corta o ar. O disparo de mana atravessa a vegetação. Impacto direto na cabeça do inimigo. A ameaça foi finalmente eliminada. Turan solta o ar dos pulmões. O suor escorre por seu rosto jovem. O peso do combate recai sobre seus ombros. Ele desaba sentado no meio da estrada. Isso realmente exigiu muito de mim. Ele respira fundo, recuperando a mana. Tile caminha calmamente até ele. A égua encosta o focinho em sua cabeça. Turan sorri sentindo a gratidão do animal. Ele faz um carinho suave no pescoço dela. Sim, obrigado. A lua cheia ilumina a noite fria. O sobrevivente loiro começa a despertar. Ele abre os olhos e o pânico volta. Ele salta para trás em guarda, mas encontra apenas o brilho da fogueira. Turan está sentado do outro lado, comendo. Você acordou. O homem o encara ainda confuso. Quem é você? Turan responde com uma calma absoluta. Vi você sendo atacado e te salvei. O loiro abaixa a guarda suspirando. Ele olha para o lado e vê seu animal. Tile, a égua relincha, feliz por ver o dono. Turan observa a cena com respeito.
Esse é um bom cavalo. Ela entendeu que precisava proteger o mestre e soube que precisava fugir para um lugar seguro. O homem se curva em gratidão. Obrigado por ter me salvado. Eu sou Aziz, da casa Berg. O mago se apresenta de forma simples. Eu sou o Turan. Turan faz a pergunta que o incomoda. Houve algum motivo para o ataque? Aziz olha para as chamas entristecido. Um motivo? Não houve. Eu estava em peregrinação com meus servos. Eles nos emboscaram sem qualquer provocação. Ouvi que as outras raças eram selvagens, mas nunca imaginei que seriam tão cruéis. Ele começa a soluçar copiosamente. Me desculpe por isso. As pessoas que perdi eram muito preciosas. Turan pergunta se eram sua família. Aziz balança a cabeça negativamente. Eram os cavaleiros e servos da minha casa. Eles praticamente me criaram desde pequeno. Turan analisa o choro sincero do nobre. Ele é uma boa pessoa. Quantos elfos negros te atacaram? Turan pergunta enquanto se prepara. Eu matei 2, devem ser todos eles. Turan fecha os olhos por um momento. Buscar. Uma onda de mana azul varre a floresta. Ele abre os olhos, agora com certeza. Definitivamente não há mais nenhum por perto. Aziz fica impressionado com tamanha habilidade. Turan, você tem algum assunto urgente agora? Turan olha para as estrelas no céu. Eu também estou em uma peregrinação. Aziz encara o garoto com um novo olhar. Ter tanto poder e viajar sozinho? Você é filho de alguma grande casa? Turan desconversa com um sorriso gélido. Isso é difícil de explicar, e eu não sou tão forte assim. Só peguei um de surpresa e venci o outro com ajuda. Mas por dentro, Turan está em choque. Ele analisa a aura de mana de Aziz. Inesperadamente, a mana dele é incrível. Se eu não tivesse absorvido a mana dos elfos, eu teria menos energia do que ele agora. A mana pura dele é suficiente contra necromantes. Isso significa que ele tem um sangue poderoso. Ele sequer atingiu o limite de crescimento. Por que alguém assim viajaria tão desprotegido? Aziz toma uma decisão definitiva. Se você não tem um destino fixo, gostaria de vir comigo até a Casa Berg? Eu vou retribuir por ter me salvado e por me escoltar em segurança até minha casa. Turan fica curioso com a proposta. Quando diz retribuir, o que quer dizer? Aziz sorri, revelando seu orgulho de linhagem. Nós, os Berg, somos encantadores de elite, vassalos de Arabayon, a grande casa do norte. Ele olha Turan diretamente nos olhos. Turan, eu vou criar a melhor ferramenta mágica, uma arma que seja digna de você. O luto paira sobre as sepulturas improvisadas. Aziz observa o descanso final de seus homens. Parece que finalmente está chegando ao fim. Ele lamenta não poder levá-los de volta. Eu gostaria de enviá-los para suas cidades, mas temo que isso será difícil. Ele se vira para o mago com gratidão. Obrigado, Turan. O jovem questiona o motivo do agradecimento. Pelo quê? Você não zombou de mim. Aziz sente o peso da própria humanidade. Sou um nobre, mas chorei pelos meus subordinados. Isso foi patético da minha parte. Turan não aceita essa visão fria do mundo. Por que você acha isso patético? Porque foi o que meu pai me ensinou. Aziz recita as leis de sua linhagem. Guerreiros justos habitam o palácio dos deuses. Chorar por eles seria um sinal de fraqueza. Um verdadeiro nobre deve seguir em frente, caminhando sobre esse sacrifício. Aziz olha para as marcas no chão. Mas se não sofrer por um familiar é força, então nunca poderei ser verdadeiramente forte. Turan sorri com uma gentileza rara. Isso não é fraqueza. É bondade. O clima de tensão se dissipa lentamente. Aziz sugere uma nova forma de amizade. Já que vamos viajar juntos de qualquer forma, poderíamos falar de maneira mais informal? Nossa diferença de idade não é tão grande. Turan aceita o convite prontamente. Eu concordo. Aziz estende a mão com um sorriso largo. Estou ansioso para trabalhar com você, amigo. Turan aperta a mão firme do nobre. Um amigo, hein? Também estou ansioso. A jornada recomeça após o breve descanso. Turan aponta para um objeto curioso no cavalo. O que é isso? Aziz abre um baú revelando luxo. Um baú de armazenamento frio, comida fresca e bebidas em pleno deserto. Turan fica fascinado com a tecnologia mágica. O interior é sempre gelado? Sim, mantém a comida por uma semana. Aziz mostra seu arsenal de ferramentas. Botões que geram água e abrigos instantâneos. Alarmes mágicos que detectam qualquer intruso. Até as roupas dele se limpam sozinhas. Turan percebe o valor inestimável daqueles itens. Isso é impressionante. Apenas essas roupas já valeriam seu resgate. Aziz promete recompensas ainda maiores. Minha vida vale muito mais do que isso. Vou te dar coisas melhores quando chegarmos. A curiosidade do nobre agora foca em Turan. Vi tantos tipos de magia sua que perdi a conta. Gelo, controle de animais, relâmpagos e morte. Você treinou a vida toda ou é sua linhagem? Turan responde com sua sinceridade gélida. Eu apenas consigo fazer. Aziz recua, achando que é um segredo proibido. Eu estava brincando. Não existe linhagem assim. Ele muda de assunto.
focando na idade. Você não parece ter mais de 30, mas certamente não viveu uns 80 anos. Turan revela a verdade que choca o nobre. Falta um mês para o meu aniversário. Eu vou fazer 18 este ano. O rosto de Aziz congela em choque absoluto. Eu vou fazer 43 anos este ano. Turan também entra em estado de choque. A aparência de Aziz engana qualquer um. O nobre tenta processar o talento do jovem. Eu não esperava 2 gênios no mundo. 2? Turan questiona, curioso. Aziz fala sobre sua prima de Arabion, Maisa, uma prodígio que domina magias fatais. Ela devorou a mana de um tio-avô morto. Turan entende o segredo das grandes casas. Eles mantêm a supremacia através da herança. O grupo chega às vastas planícies de Dakain, o coração do território da Casa Arabion. O castelo da Casa Berg surge majestoso. Uma mulher corre desesperada pelo salão. Aziz, meu filho, o que aconteceu? Aziz se lança nos braços da mãe chorando. Mãe! Turan observa a cena com incredulidade. Ele tem 43 anos? O pai de Aziz aparece com postura severa. Aziz, mantenha sua dignidade. Você deveria chamá-la de mãe com respeito. Turan pensa que o problema é bem maior. Aziz se recompõe e apresenta seu salvador. Este é Turan, um novo amigo do sul. Sem ele, eu não teria voltado vivo. A mãe de Aziz palidece com o relato. Aquela rota não deveria ser perigosa. Fomos atacados por necromantes elfos negros. A fúria de uma mãe explode nos salões de Berg. Elfos negros. Aqueles miseráveis ousaram visar meu filho. A chefe da casa ruge fora de si. Vou levar um exército e rasgá-los em pedaços. O pai de Aziz intervém com frieza. Acalme-se, chefe da casa. As pessoas estão olhando. Ele se vira para o jovem misterioso. Posso perguntar a qual casa você pertence? Turan mantém um olhar sereno. Receio que não possa dizer. O nobre arqueia a sobrancelha, desconfiado. Não pode? Turan revela a verdade sobre sua origem. Para ser sincero, acho que seria mais preciso dizer que não sei. Nasci de uma mãe plebeia e não sei quem é meu pai. O choque atinge Aziz como um golpe. O quê? Você nunca me contou sobre isso? Turan dá de ombros. Não é algo de que valha a pena se gabar. A chefe da Casa Berg analisa o salvador de seu filho. Então essa é a situação. Muito bem, Turan da Casa Desconhecida. Como você salvou meu filho, eu verei que seja devidamente recompensada. Ela hesita em abrir as portas de sua intimidade. É difícil oferecer um quarto aqui agora, mas vou providenciar para que fique na melhor estalagem da cidade. Aziz se revolta contra a decisão da mãe. O que está dizendo, mãe? Deveríamos pelo menos hospedá-lo em casa. A tensão aumenta quando a mãe explica o motivo. Temos um convidado importante hospedado conosco agora. É difícil trazer um estranho de origem desconhecida. Espero que entenda. De repente, uma presença esmagadora surge nas sombras. Você não precisa se preocupar comigo, tia. Maisa, a princesa de Arabion, caminha em direção ao grupo. Certamente a pessoa que salvou Aziz não tentaria me assassinar. Turan observa-a atentamente. Esta mulher é a princesa de Arabion, embora um cadáver fosse uma descrição mais adequada para ela agora. Maisa carrega cicatrizes de um destino cruel. Ela foi alvo de uma tentativa de assassinato pela Casa Zahar. Ela veio se esconder aqui, pensa o mago. Maisa fala sobre a traição em seu lar. Sim, provavelmente há um infiltrado na casa principal. Não há apenas um ou dois com lealdades questionáveis. Ela se despede com uma frieza gélida. Enfim, estou cansada. Tenham uma boa noite. A mãe de Aziz cede e ordena à criada. Ena, mostre a Turan o segundo melhor quarto de hóspedes da casa. Turan finalmente descansa em um leito de luxo. O sol nasce e ele já está de pé, caminhando pelos corredores. Aziz o encontra, surpreso com a disposição do amigo. Turan, você acordou cedo como de costume? O que faz sozinho no corredor? Turan aponta para a iluminação nas paredes. Acho isso interessante. Ah, a lanterna mágica? Pergunta Aziz. Eu faço elas de vez em quando. Quer uma? Temos toneladas. Turan recusa secamente. Não estou tão interessado. De repente, o ar vibra. Um trovão ensurdecedor estremece as janelas do castelo. E? Turan olha para o céu carregado de eletricidade. Parece que Maisa está praticando magia. Ela é muito diligente. O mago questiona a natureza daquele poder. Aquilo foi magia da linhagem Arabion. Sim, é a linhagem da tempestade. Nunca odiei meu sangue, mas ela é como um deus literal. Turan sente a curiosidade queimar em seu peito. Gostaria de saber quão forte é o próximo líder de Arabion.
chão. Aziz sorri de forma travessa. Quer dar uma olhada? O mago hesita, ciente de sua posição. Não acho boa ideia um estranho suspeito se aproximar. Aziz descarta a preocupação. O que isso importa? Eu garanto por você. Ele revela seu verdadeiro interesse com um brilho nos olhos. Quero ver quem é mais forte entre você e Maisa. Acho que esse é o real motivo de você ter me trazido. Retruca Turan. Aziz guarda uma mágoa de infância. Quero ver Maisa frustrada pelo menos uma vez. Eles chegam ao local do treinamento. Ei, Maisa! Ela para e os encara com superioridade. Aziz? E quem está a seu lado? Sou Turan, jovem senhorita. Ela lembra do nome, mas foca na provocação ao primo. Você veio chorar de novo como da outra vez? Ei! Grita Aziz, ofendido. Ele tenta recuperar a dignidade apresentando Turan. Turan tem um talento mágico que não deve nada a ninguém. Que tal vocês dois terem um duelo? Maisa encara o estranho. Seus olhos brilham com poder. Um duelo? Relâmpagos rugem violentamente ao seu redor. O pátio é tomado por uma tempestade de mana. Turan sente a pressão. Sua respiração fica pesada. Ele encara a princesa de Arabion sem recuar 1 centímetro. Os fogos refletem em seus olhos determinados. Ele abre a boca e solta o veredito final. Eu odeio dizer isso, mas não acho que você seja páreo para mim. A tensão corta o ar no pátio. Turan encara a princesa com frieza. Diz que ela não é páreo para ele. Aziz intervém para acalmar os ânimos. Diz que Maisa é superior em poder bruto, mas exalta a velocidade de Turan. O chama de prodígio nunca antes visto. Provoca a prima dizendo que ela perde. Maisa aceita o desafio com desdém. Quer ver o que o garoto realmente faz. Turan propõe uma regra simples. Cada um usará uma magia desconhecida. Quem conjurar mais rápido, vence. Maisa concorda imediatamente. Diz que não usará sua magia de linhagem. Seria injusto contra alguém sem origem. Ela toma a iniciativa do duelo. Bate o pé contra o solo firme. Um broto surge entre as pedras. Vinhas gigantes explodem da terra. O ataque é rápido e violento. As plantas envolvem Aziz com força. O nobre grita em pânico absoluto. Implora para Maisa parar o feitiço. A princesa explica sua técnica. É a criação e manipulação de plantas. Pergunta se Turan consegue repetir o feito. Ela sorri enquanto o primo gira no ar. Diz que é divertido vê-lo assim. Turan observa o fenômeno em silêncio. Sua mente analisa a estrutura mágica. Fogo é apenas o ato de queimar. Água é a umidade extraída do ar. Essas vinhas seguem a mesma lógica. Não é criação do nada. É apenas crescimento acelerado. Ele se agacha e toca o chão. Dá uma ordem curta. Cresça. A mana azul flui pelos seus dedos. O solo racha com o impacto. Vinhas idênticas surgem em segundos. Maisa arregala os olhos em choque. Pergunta se ele já conhecia a magia. Turan responde que é sua primeira vez. A princesa sente o gosto da derrota. Liberta Aziz, que cai no chão. Admite que o primo não estava mentindo. Deseja ver o próximo desafio de Turan. O jovem mago hesita por um momento. Usar a magia Zahar seria suicídio. Ele precisa de algo diferente e letal. Estende a mão para os arbustos. Um rato corre em sua direção. Ele o captura com precisão géliba. Maisa zomba do controle animal simples. Turan diz que o rato é o ingrediente. Ele foca sua energia na palma. Uma aura sombria envolve o animal. O rato começa a apodrecer vivo. A carne derrete diante de seus olhos. Turan mostra os restos mortais secos. Diz que o feitiço está concluído. Maisa sente um calafrio na espinha. Diz que agora é a vez dela. Aziz reclama da magia ser nojenta. Turan confessa que foi apenas um pensamento. Duvida que os Arabion conheçam essa técnica. Maisa se recusa a aceitar a falha. Aziz sugere que ela desista agora. A princesa explode em fúria silenciosa. Ela tenta entender a causalidade do feitiço. A magia exige compreender a causa original. Sem entender a decomposição, ela falha. Decide usar o método mais perigoso. Compensa a falta de lógica com mana. Injeta uma quantidade absurda de energia. Grita para o rato apodrecer agora. O excesso de poder gera uma aberração. O rato se transforma em um monstro. Maisa ofega, quase sem forças. Diz que finalmente conseguiu o resultado. Turan observa a determinação da garota. O duelo acaba em um empate técnico, mas o peso daquele poder ainda assusta. Maisa desaba no chão frio. O pânico toma conta de Aziz.
Meisa, o que houve? Abra os olhos! Turan observa a cena com frieza. Sua mente processa o colapso. Qual seria o motivo? Ela usou mana demais? Mas magos não desmaiam assim. A exaustão apenas os enfraquece. Ele nota a mão da princesa, a marca negra da decomposição. Entendi. É por isso. Turan toma a iniciativa. Ele levanta a garota com facilidade. Há algum curandeiro de linhagem aqui? Aziz responde em desespero. Nenhum. Então tragam água e sal agora. Levem-na para o quarto e chamem os adultos também. Turan sente o peso dela nos braços. Ela é tão leve, parece que carrega um cordeiro. Ele percebe o sacrifício de Meisa. Ela queimou toda a sua reserva. Forçou o corpo além do limite, só para se manter de pé. O tempo passa no Castelo Berg. Meisa desperta entre lençóis luxuosos. Sua tia corre para o lado da cama. Meisa, você tá bem? Acordou? A princesa está desorientada. Por que estou aqui? A tia explica o ocorrido. Diz que ela desmaiou com um convidado. Aquele homem te fez algo? Por enquanto, vamos ficar de olho. Não! Não é culpa dele. Foi apenas um erro meu. Ela segura a cabeça, sofrendo. Por favor, saiam todos. Minha cabeça está explodindo. A tia traz uma tigela quente. Fiz uma sopa para você. Sei que não come por causa da magia, mas precisa pensar na sua saúde. Tente comer pelo menos um pouco. Meisa sussurra um agradecimento. Obrigada, titia. Ela fica sozinha no silêncio. Encaixa a colher na boca, mas o passado a persegue. Visões de rostos deformados. Gritos de agonia ecoam na mente. Por favor, salve-nos, Meisa. Dói tanto, irmã. O estômago de Meisa revira. Ela vomita violentamente. O prato se estilhaça no chão. A dor e o trauma persistem. Em outro lugar, Turan caminha. Ele entra em um salão imenso. As paredes parecem músculos treinados, sólidas, centenárias, impenetráveis. Aramberg observa o garoto. Esqueça a ideia de fugir. Nem tente quebrar essas portas. Turan responde com tédio. Sim, eu entendi. Haran continua a se gabar. Isso aqui é realmente sólido. Turan pensa. Ele está se exibindo? Haran saca sua espada pesada. Ele começa a treinar sozinho. O aço corta o ar com precisão. Movimentos mínimos. Explosões de força. Turan observa cada detalhe. O que você está fazendo? Pergunta Turan. Treinando? Responde o guerreiro. Haran se move com eficiência absoluta. Um corpo treinado para a morte. Turan se desculpa por atrapalhar, mas Haran quer saber a opinião dele. O que você viu nos meus movimentos? Achei incrível, confessa o mago. Haran solta um riso seco. Diz que nobres desprezam o combate físico, preferem a distância segura da magia. Turan explica sua visão de mundo. Diz que nobres são fracos, usam truques porque não controlam o corpo, a menos que tenham linhagem de força. Para os outros, a magia é o refúgio, mas ele sabe que o destino é cruel. Cedo ou tarde, os testes vêm. Você será forçado a lutar. Aramberg estende sua espada. Pegue isto. Turan questiona a decisão. Você me trancou por suspeita. Quer mesmo me dar uma arma? Haran sorri com superioridade. Não importa, é só um pedaço de ferro. Só vira uma espada na mão certa. Com esse seu corpo fraco, você não me cortaria nem se tentasse. Turan segura o punho da arma. O que devo fazer com isso? Haran observa esperando o fracasso, mas o ar de repente congela. Uma pressão esmagadora surge do garoto. Mana azul explode em chamas gélidas. Os olhos de Turan brilham com morte.